Durma daqui. Eu vou ficar bem. Ivy Whitmore precisava desesperadamente dormir, porque restaurar o afresco de 300 anos tinha sido mais exaustivo do que ela imaginava. E ela ainda tinha exatamente 20 minutos até sua parada. O que ela não imaginava era que, ao fechar os olhos por um segundo e inclinar a cabeça para o lado, ela adormeceria no ombro de Jasper Hale, o homem mais perigoso da cidade. E que esse gesto simples, inocente e acidental seria visto como um convite. Era um convite que o chefe da máfia aceitou com um sorriso lento, mas que sua noiva considerou imperdoável. Eve só queria dormir, mas acordou com dois novos problemas. E um deles era ridiculamente atraente e mudaria sua vida para sempre. O que é mais importante, um império de US$ 1 bilhão ou o amor verdadeiro? Responda aqui embaixo e talvez seu comentário apareça no próximo vídeo. Capítulo 1. Ombro errado e guerra acidental. Eu não me mexi. Restaurar o afresco de 300 anos tinha sido mais exaustivo do que eu imaginava. E eu ainda tinha exatamente 20 minutos até a minha parada. O vagão do metrô estava surpreendentemente vazio para uma quinta-feira à noite. Mal olhei para o homem de terno ao lado do assento vago antes de me jogar no banco. O sono queria me abraçar, mas eu não conseguia abraçar o sono. Tirei minhas sapatilhas por um segundo para dar um descanso aos meus pés. O alívio foi instantâneo. Meu celular vibrou com uma mensagem de Theo. Mana, trabalhou até tarde de novo. Descanse um pouco. Eu digitei de volta. Só mais um mês e o afresco estará pronto. Então eu descanso. Prometo. Guardei meu celular e encostei a cabeça no assento. Fechei os olhos. Só por um segundo, pensei. Apenas para descansar meus olhos que passaram horas focados nos mínimos detalhes de pigmentos do século XIV. Não sei exatamente quando aconteceu. A vibração do metrô deve ter me embalado. Oxe, porque de repente eu estava caindo em um sono profundo. Minha cabeça pendeu para o lado e pousou em algo sólido, quente. Tinha um cheiro caro e masculino. Eu estava dormindo no ombro de um estranho, mas eu não sabia disso. Eu estava dormindo profundamente, respirando suavemente, finalmente descansando. O que eu não podia saber era que o homem ao meu lado tinha acabado de sentir o peso da minha cabeça em seu ombro. Que ele tinha olhado para baixo e visto uma mulher completamente desconhecida dormindo, como se o conhecesse há anos. Que algo nele havia congelado, dividido entre o instinto de me acordar e uma estranha curiosidade. Jasper Hale não era um homem que deixava as pessoas o tocarem, mas havia algo em mim naquele momento inconsciente e vulnerável que o fez ficar completamente imóvel. Ele não me acordou. Ele apenas me deixou dormir, me observando meu rosto relaxado, com uma intensidade que eu só conheceria muito mais tarde. 5 minutos se passaram, depois 10. O metrô deu um solavanco forte e eu acordei de repente, desorientada. Então percebi o tecido macio sob minha bochecha, o cheiro masculino, o calor de outro corpo perto demais. Eu me afastei tão rápido que quase bati a cabeça no corrimão. Meu coração disparou. Meu rosto estava em chamas. Meu Deus! As palavras saíram em um fluxo incontrolável. Me desculpe, sinto muito. Eu não queria. Estava tão cansada e não percebi. E foi então que finalmente olhei para ele. Olhei de verdade. O ar saiu dos meus pulmões. O homem não era apenas bonito. Ele usava um terno cinza impecável. Mas não foi isso que me fez esquecer como respirar. Foram os olhos, verdes, tão intensamente verdes que pareciam brilhar sob a luz artificial. E eles estavam fixos em mim com uma intensidade que fez minha pele formigar. O canto de sua boca se ergueu. Não era bem um sorriso, mas quase. Está tudo bem, ele disse, e a voz profunda fez meu estômago dar um nó estranho. Não, eu balancei a cabeça com força. Não está tudo bem. Eu dormi no seu ombro. Você é um estranho. Isso é muito embaraçoso. Você parecia precisar. A calma dele era perturbadora. Trabalhei até tarde. Sim, eu ainda sentia o calor no meu rosto. Eu restauro arte. Afrescos antigos. É detalhado, exaustivo. Restauradora de arte. Ele repetiu as palavras como se as estivesse provando. Interessante. Havia algo no jeito que ele me olhava que tornava o ar mais pesado, carregado. Como se houvesse eletricidade prestes a estalar. Eu nunca tinha sentido essa consciência aguda de outra pessoa. Vi minha estação se aproximando. Esta é a minha parada. Levantei-me tão rápido que quase tropecei, pegando minha bolsa. Eu deveria ter ido embora, mas algo me fez parar na porta e me virar. Qual é o seu nome?
As palavras saíram antes que eu pudesse pensar, para eu saber quem eu envergonhei. Aqueles olhos verdes me estudaram. Jasper. E você? Eve. Mal consegui dizer o nome. Boa noite, Jasper. E desculpe de novo. Eu saí correndo. As portas se fecharam atrás de mim. Fiquei ali, respirando com dificuldade, vendo o trem desaparecer. Meu coração ainda acelerado, minhas mãos tremendo. Eu não tinha ideia de quem era Jasper. Não sabia do perigo que eu havia tocado. Tudo que eu sabia era que não conseguia parar de pensar em seus olhos. Enquanto eu desaparecia na escuridão da plataforma, dentro do vagão, continuando sua jornada, Jasper sentava-se sozinho em seu assento, ou quase sozinho. Chefe, a voz veio de trás dele. Você deixou uma estranha dormir em você. Jasper tocou o ombro onde eu havia dormido, como se ainda pudesse sentir o peso da minha cabeça. Eu sei, Owen. O homem sentado no banco de trás inclinou-se para a frente. Owen estava com Jasper a vida inteira, desde a infância, e conhecia cada um de seus hábitos, e este definitivamente não era um deles. Você nunca faz isso. Você é paranoico com toques. Qualquer um que se aproxima sem permissão, você afasta. Eu sei. Jasper continuou olhando para a porta por onde eu saí. Mas ela era diferente. Não era uma pergunta. Owen tinha visto tudo. A maneira como o chefe congelou quando minha cabeça pousou em seu ombro. A maneira como ele não me afastou. A maneira como ele ficou completamente imóvel, quase protetor, me deixando dormir. Diferente. Como? Owen insistiu. Jasper não respondeu porque não sabia como explicar. E como explicar que uma mulher desconhecida com um vestido floral amassado e manchas de tinta nas mãos tinha feito algo que ninguém conseguia? Como explicar que, por aqueles poucos minutos enquanto eu dormia inconsciente em seu ombro, ele sentiu algo que não sentia há anos? Paz. O apartamento que eu dividia com Theo ficava no quarto andar de um prédio antigo. Subi as escadas arrastando os pés. A porta se abriu antes que eu colocasse a chave na fechadura. Você está atrasada. Theo estava de braços cruzados. Eu estava preocupado. Desculpe, eu adormeci no metrô. Ele piscou. Você dormiu onde? No ombro de um cara. Você dormiu em um estranho. Sua voz subiu 3/8. Eve, você está louca. Foi um acidente. Eu estava exausta e ele foi gentil. Ele me deixou dormir. Theo passou a mão pelo cabelo frustrado. Eve, você não pode fazer isso. É perigoso. Você não sabe quem são as pessoas. Eu sei, mas ele parecia seguro, confiável. Você não o conhece. Eu sei o nome dele. Jasper. Theo congelou, completamente imóvel. Jasper? O quê? Sua voz estava estranha, tensa. Eu franzi a testa. Não perguntei o sobrenome dele. Por quê? Por um longo momento, ele apenas me olhou. Havia preocupação misturada com medo em seus olhos. Mas então ele balançou a cabeça. Nada. Apenas não faça isso de novo. Ok, eu não vou. Prometo. Mais tarde. Deitada na cama, olhei para o teto e pensei em olhos verdes, em uma voz profunda, em um nome, Jasper. Eu nunca mais o veria. Era uma cidade enorme. As chances eram zero. Então, por que uma parte de mim esperava que eu estivesse errada? A mansão Hale ficava no lado rico da cidade, cercada por muros altos de segurança pesada. Jasper entrou pela porta da frente às 11 da noite, cansado de um dia inteiro de reuniões e negociações que pareciam nunca acabar. Suzy estava esperando na sala de estar, como sempre. Você está atrasado, ela disse sem desviar o olhar da revista de casamento que estava folheando. Jasper afrouxou a gravata. A reunião se estendeu. O casamento é em 2 meses. Precisamos finalizar os detalhes. Suzy finalmente olhou para ele, e não havia nada além de irritação prática em seu olhar. Sem amor, sem saudade, apenas a impaciência de alguém que tinha uma agenda a cumprir. Você decide. Eu assino onde precisar. Seus olhos se estreitaram. Você não se importa com nada deste casamento. É um casamento de negócios, Suzy. Você sabe disso. Jasper foi direto ao bar, servindo-se de um copo de uísque. Mas ainda é o nosso casamento. Um pouco de esforço seria bom. Ele tomou um gole antes de responder. Eu apareço. Digo os votos. Assino os papéis. Não é o suficiente. Você é impossível. Suzy se levantou com tanta força que a revista caiu no chão. Ela saiu da sala, batendo a porta violentamente. Jasper ficou sozinho no silêncio da mansão, olhando para o copo em sua mão.
Ele tocou o ombro de seu terno novamente, aquele gesto inconsciente que vinha repetindo desde que saiu do metrô. Ele pensou em Eve, no vestido floral, nas manchas de tinta, na maneira como ela ficou vermelha e se desculpou 1000 vezes, na suavidade, na inocência, na feminilidade natural, que era o oposto absoluto de tudo que ele conhecia. Oposto de Suzy. A porta do escritório se abriu. Owen entrou sem bater, como sempre fazia. Chefe, a reunião de amanhã com os Batalas foi confirmada para Owen. Jasper o interrompeu. Você já conheceu alguém que te fez questionar tudo? Owen parou no meio da sala. O que você quer dizer? Alguém tão diferente do seu mundo que te fez querer abandoná-lo? O capo processou a pergunta por um longo momento. Chefe, você está falando da garota do metrô? Talvez. Você conversou com ela por 2 minutos. E nesses 2 minutos, senti mais paz do que em anos. Jasper tomou outro gole, deixando o uísque queimar sua garganta. Isso é perigoso, chefe. Você está noivo, casamento arranjado. As famílias dependem dessa aliança. Se você eu sei, Jasper o cortou. E ele ficou em silêncio por um momento. Mas pela primeira vez em décadas, eu quero algo que não seja sobre poder ou controle. Eu quero normalidade. E você acha que vai encontrar isso com alguma restauradora de arte aleatória? Talvez. Jasper se virou para seu amigo, e havia uma determinação naqueles olhos verdes que Owen conhecia bem. Era a mesma determinação que o tornou chefe aos 28 anos. Encontre-a, chefe, encontre-a, Owen. Não foi um pedido, foi uma ordem. Eu só quero saber se ela é real ou se foi a ilusão de um momento cansado. Owen suspirou, reconhecendo a derrota. Quando Jasper decidia algo, não havia argumento que o fizesse mudar de ideia. Ok, eu a encontrarei. Obrigado. Depois que Owen saiu, Jasper ficou sozinho no escritório. Ele tocou seu ombro mais uma vez. Ele ainda podia sentir o peso suave da cabeça dela, o cheiro de lavanda misturado com tinta, a respiração calma de alguém que confiava o suficiente para dormir. Ivy Whitmore. Mal ele ainda não sabia o sobrenome dela, não sabia onde ela morava ou trabalhava. Mas ele ia descobrir, porque pela primeira vez em 34 anos de vida, Jasper Hale sentiu algo além de vazio. E ele não estava pronto para deixar isso ir, mesmo que significasse destruir tudo o que construiu. Este homem poderoso arriscaria tudo apenas por amor? Ou o amor é a única coisa que importa para nossa protagonista? Capítulo 2. Reencontro e atração. Eu não consegui te esquecer. 3 dias se passaram desde aquela noite no metrô. 3 dias em que tentei me convencer de que havia esquecido os olhos verdes e a voz profunda. 3 dias em que falhei miseravelmente. Eu estava no museu, no meu lugar favorito no mundo, completamente focada no afresco que estava consumindo minha vida. A escada de alumínio balançava levemente a cada movimento meu, mas eu já estava acostumada. O pincel minúsculo em minha mão trabalhava em detalhes tão pequenos que precisavam de uma lupa para serem vistos corretamente. Era um trabalho meticuloso, quase meditativo, que normalmente me deixava em um estado de paz absoluta. Mas hoje, a paz não vinha, porque toda vez que eu piscava, via olhos verdes me observando. Toda vez que o silêncio do museu se estendia, eu ouvia uma voz profunda dizendo meu nome como se fosse algo precioso. Eu era patética, completamente, absolutamente patética. Uma mulher adulta fantasiando sobre um estranho que provavelmente já havia me esquecido. Com licença. A voz masculina veio de baixo, me fazendo pular com tanto susto que quase derrubei o pote de pigmento. Virei a cabeça rápido demais. Meu coração já acelerado antes mesmo de processar quem estava ali. Mas não era ele. Era outro homem, mais velho, com uma postura militar e olhos que pareciam catalogar cada detalhe do ambiente. Ele usava um terno simples. Nada como o terno impecável que Jasper usava, mas havia algo na maneira como ele se movia que me deixou levemente desconfortável. O museu está aberto ao público, eu disse educadamente, voltando ao meu trabalho. Sinta-se à vontade para explorar. O homem não respondeu. Apenas ficou ali por mais alguns minutos antes de sair silenciosamente. Eu nem pensei mais nisso. O Museu Hartley era pequeno, especializado em arte medieval, e recebíamos todos os tipos de visitantes curiosos. Mas o que eu não sabia era que aquele homem era Owen, e que ele tinha acabado de encontrar tudo o que precisava. Naquela mesma noite, em algum lugar da cidade, eu não sabia. Owen entrou no escritório particular de Jasper, com uma pasta fina nas mãos.
Encontrei-a? Owen disse sem rodeios, jogando a pasta sobre a mesa de mogno. Ivy Whitmore, 26 anos, restauradora no Museu Hartley. Vida simples, mora com o irmão, Theo Whitmore, que é designer gráfico. Sem antecedentes criminais. E é totalmente limpa, chefe. Jasper pegou a pasta, abrindo-a lentamente. Havia uma foto minha, tirada de longe enquanto eu trabalhava. Eu estava concentrada, com o cabelo preso em um coque bagunçado, usando aquele jaleco bege cheio de manchas que eu amava. Ele estudou a imagem por um longo momento. Qual é o endereço? Sua voz era controlada, mas Owen conhecia o chefe bem o suficiente para sentir a urgência sob a calma. Chefe, o que você vai fazer? Vê-la de novo? Owen suspirou, cruzando os braços. Posta a Suzy. Suzy não se importa comigo, apenas com o casamento. Jasper fechou a pasta, mas continuou segurando-a como se fosse algo valioso. Mas você se importa com a Ivy. A pausa foi longa e pesada. Eu preciso descobrir. No dia seguinte, eu estava na mesma posição, na mesma escada, trabalhando no mesmo afresco quando ouvi passos se aproximando. O museu estava praticamente vazio, como sempre nas tardes de quinta-feira, então qualquer som ecoava pelas paredes antigas. Impressionante, eu congelei. Aquela voz profunda, controlada, impossível de esquecer. Virei-me tão rápido que a escada balançou perigosamente. Jasper. O nome saiu em um tom mais agudo do que eu pretendia. Do metrô. Ele estava lá, parado a alguns metros de distância, mas completamente diferente sem o terno impecável. Hoje, ele usava jeans escuros e uma camisa cinza de manga comprida que abraçava seu corpo de uma forma que deveria ser ilegal. Seu cabelo estava levemente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão por ele várias vezes. Ele parecia estar tentando parecer normal, casual. Mas havia algo nele que tornava isso impossível. Algo em sua postura, na maneira como ele ocupava o espaço, na intensidade daqueles olhos verdes. Sou eu. Um canto de sua boca se ergueu. Surpresa. Muito. Desci a escada tão rápido que quase tropecei nos meus próprios pés. Senti o calor subir ao meu rosto. O que você está fazendo aqui? Vim ver a arte. Ele deu um passo mais perto e o ar entre nós ficou mais pesado. E talvez ver você. Meu coração disparou. Eu literalmente o senti batendo tão forte. Tinha certeza de que Jasper podia ouvir. Me ver? Por quê? Porque não parei de pensar naquela noite no metrô, em você dormindo no meu ombro. Se eu estava vermelha antes, agora devia estar da cor de um tomate maduro. Isso ainda me envergonha. Não deveria. Ele estava mais perto agora. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir seu cheiro. Algo amadeirado e masculino que fez minha cabeça girar. Foi o melhor momento do meu mês. Eu pisquei, confusa. Dormir no seu ombro foi o melhor momento do seu mês. Você deve ter uma vida muito chata, então. E então ele riu. Foi um som baixo, quase relutante, como se ele não estivesse acostumado a rir. Mas era genuíno e quente e fez algo estranho acontecer no meu peito. Talvez. Ou talvez você seja mais especial do que pensa. Eu sou apenas uma restauradora comum com uma vida comum. Hoje tentei protestar, mas as palavras saíram fracas. Não há nada de comum em você, Ivy. E eu fiquei sem palavras, completamente muda, olhando para este homem que apareceu do nada e disse coisas que fizeram meu mundo inteiro inclinar em seu eixo. Jasper quebrou o silêncio primeiro. Mostre-me seu trabalho. Sério? Consegui encontrar minha voz novamente. Você está interessado em restauração? Estou interessado em você. A restauração faz parte disso. Meu Deus, como ele fazia isso? Como ele dizia coisas que me desarmavam completamente com aquela voz calma e aqueles olhos que pareciam ver através de mim? Mostrei a ele o afresco porque não sabia mais o que fazer. Este é do século XIV italiano. Foi danificado pela umidade quando o teto do museu vazou há 10 anos. Levei 6 meses apenas para estabilizar a estrutura antes de poder começar a restaurar a pintura em si. Cada pequeno pedaço precisa ser tratado individualmente, respeitando os pigmentos originais e a técnica do artista. Eu estava divagando agora, nervosa, usando a arte como um escudo contra a intensidade dele. Mas quando olhei de relance para Jasper, percebi que ele não estava olhando para o afresco. Ele estava olhando para mim, observando a maneira como eu gesticulava enquanto falava, a paixão em minha voz, a delicadeza de meus movimentos. Era uma atenção tão completa, tão focada, que fez minha pele formigar.
Você está sequer ouvindo? Perguntei, virando-me para encará-lo. Cada palavra. Os olhos verdes encontraram os meus. Continue. Acabamos na pequena cafeteria do museu, sentados em uma mesa perto da janela com vista para o jardim interno. Eu tinha um cappuccino morno na minha frente, mais como algo para ocupar minhas mãos do que porque queria beber. Então, Jasper, o que você faz, além de ser gentil com estranhos cansados no metrô? Ele tomou um gole de café preto e notei a maneira como seus dedos seguravam a xícara, firmes e controlados. Negócios, importação, exportação. Ah, interessante. Tipo, que produtos? Vários. Ele mudou de assunto tão suavemente que quase não percebi. E você? Sempre quis restaurar arte? Deixei que ele redirecionasse a conversa, desde criança. Eu visitava museus com meus pais e via restauradores trabalhando. Pensei, eu quero fazer isso, e eu fiz. Seus pais ainda estão vivos? A dor familiar apertou meu peito. Não, acidente de carro quando eu tinha 20 anos. Só tenho o Theo agora. Meu irmão, sinto muito. E havia uma sinceridade em sua voz que me fez acreditar que ele realmente sentia. Obrigada. Tomei um gole do cappuccino para me dar tempo de me recuperar. E você, família? Complicada. Meu pai morreu e eu tive que assumir seus negócios. Ele fez uma pausa e vi algo cruzar seus olhos. Hesitação. E eu tenho uma noiva. O mundo parou de girar. Noiva. A palavra saiu rouca. Ele percebeu seu erro imediatamente. Sim, mas é um casamento arranjado, sabe, para as famílias. Algo dentro de mim afundou. Eu me afastei emocionalmente, construindo muros o mais rápido possível. Ah, então você está comprometido. Tecnicamente sim, mas não é por amor. Mas ainda é um noivado. Levantei-me tão rápido que a cadeira rangeu. Preciso voltar ao trabalho. Foi bom te ver, Jasper. Sua mão pegou a minha antes que eu pudesse me afastar. O toque foi gentil, suave, mas firme. Eve, espere. Você tem uma noiva. Você não deveria estar aqui comigo. Tentei puxar minha mão, mas ele não soltou. Eu sei. Ah, mas não consigo parar de pensar em você, Jasper. Isso não está certo. Minha voz tremeu. Eu sei, mas raramente as coisas certas parecem tão certas quanto isso. Olhei para nossos dedos entrelaçados, para a maneira como sua mão grande envolvia completamente a minha. Lutei internamente entre o que eu queria e o que era certo. Eu não sou o tipo de garota que se envolve com homens comprometidos. E eu respeito isso. Ele finalmente soltou minha mão, mas não se afastou. Mas o que sinto por você em 2 encontros é mais real do que qualquer coisa que senti pela minha noiva em 1 ano. Isso não muda o fato de que você vai se casar em 2 meses. Não, não muda. A pausa foi pesada. Mas e se eu não me casar? Eu pisquei. O quê? E se eu cancelar por você? Você mal me conhece. Minha voz se elevou, incrédula. E ainda assim você me faz querer coisas que nunca quis. Normalidade, paz, vida sem violência. A palavra me atingiu como um tapa. Violência? Vi arrependimento imediato em seus olhos. Esqueça! Ele deu um passo para trás, passando a mão pelo cabelo. Desculpe por te incomodar. Não voltarei. E então ele foi embora. Simplesmente se virou e saiu da cafeteria, me deixando ali, de pé, com o coração acelerado e a mente girando. Violência, casamento arranjado, negócios de importação e exportação que ele não queria detalhar. Eu deveria estar com medo. Deveria estar correndo na direção oposta. Mas tudo o que eu sentia era confusão. E Deus me perdoe. Algo perigosamente próximo de me apaixonar. Capítulo 3. Suzy descobre. Então que haja guerra. E a guerra começa. Os dias que se seguiram depois que Jasper deixou a cafeteria do museu foram estranhos de uma forma que eu não conseguia explicar. Continuei minha rotina normal, acordando cedo, trabalhando no afresco até meus olhos doerem, voltando para casa exausta. Mas havia uma inquietação constante sob a superfície, como se eu estivesse esperando por algo que não conseguia nomear. Como se uma parte de mim estivesse constantemente alerta, procurando por olhos verdes em cada esquina, em cada vagão de metrô, em cada sombra do museu. Mas ele não voltou, e eu não sabia se estava aliviada ou desapontada com isso. O que eu não podia saber, o que eu não tinha como adivinhar enquanto misturava pigmentos e restaurava afrescos antigos, era que do outro lado da cidade, no mundo que Jasper habitava, as coisas estavam desmoronando de uma forma perigosa e irreversível. Jasper estava sentado em seu escritório particular, olhando para papéis que deveria estar lendo,
Mas as palavras pareciam borradas, sem sentido, porque a única coisa que ele conseguia ver eram manchas de tinta em mãos delicadas e um vestido floral amassado. Era patético. Ele sabia disso. Um homem em sua posição se distraindo por uma mulher que mal conhecia. Mas o conhecimento não mudava nada. A porta se abriu sem cerimônia. E Owen entrou com aquela expressão tensa que Jasper aprendeu a reconhecer ao longo dos anos. Era a expressão que dizia que havia problemas, e provavelmente sérios. Chefe, precisamos conversar. Owen fechou a porta atrás de si com um cuidado deliberado. O tipo de cuidado que se tem quando não se quer que ninguém ouça a conversa que está prestes a acontecer. Jasper recostou-se na cadeira de couro, cruzando os dedos sobre o peito enquanto observava seu amigo de infância com atenção renovada. Sobre o fato de que você está distraído, e no nosso mundo, distração mata. Owen não perdeu tempo com rodeios, porque essa era uma das coisas que Jasper sempre apreciou nele. A honestidade brutal quando necessário. A reunião com os Battaglias ontem foi um desastre. Você mal ouviu a proposta deles, concordou com termos que normalmente nunca aceitaria, e Victoria Batalha percebeu. Ele me perguntou se você estava perdendo o controle. A tensão no ar tornou-se palpável, espessa como fumaça. A batalha não ousa me desafiar, Jasper disse com aquela voz fria que fazia homens adultos recuarem. Não sozinho. Não, Owen concordou, mas não recuou porque conhecia Jasper desde que eram crianças, correndo pelas ruas sujas da cidade antes do poder e do sangue. Mas se outras famílias pensarem que você está fraco, se perceberem que você está diferente, elas se unem, chefe. E então não importa o quão poderoso você seja, os números vencem no final. Jasper sabia que Owen estava certo. E era exatamente por isso que a verdade doía de uma forma que ele não queria admitir. Eu não estou fraco, mas você está diferente. Owen deu um passo mais perto, baixando a voz mesmo estando sozinhos. E diferente no nosso mundo é perigoso. Você sai sem explicar para onde vai. Volta com aquele olhar distante. E eu sei, chefe, sei que você está pensando nela, na restauradora de arte. Não adiantava negar. Então Jasper não tentou. E se eu estiver, então você precisa decidir o que é mais importante. Ah, porque há a Suzy também. E ela percebeu. Ela está desconfiada, fazendo perguntas, e é apenas uma questão de tempo até ela descobrir sobre a Eve. A maneira como Owen disse meu nome, com cuidado e preocupação, fez algo apertar no peito de Jasper, como se o universo estivesse orquestrando o pior momento possível. A porta do escritório se abriu novamente, e desta vez foi Suzy entrando sem bater, com aquela postura rígida e olhos brilhando com algo perigoso que oscilava entre raiva e humilhação. Mas quem é ela? A pergunta saiu como uma acusação afiada e direta, sem rodeios ou preliminares. Jasper dispensou Owen com um aceno de cabeça, e o capo saiu rapidamente, claramente aliviado por não estar presente para a explosão iminente. Quando a porta se fechou, Jasper finalmente olhou para a noiva que nunca escolheu, que foi imposta por alianças familiares e acordos de negócios feitos antes mesmo de se conhecerem. Quem? Ele perguntou, embora soubesse exatamente do que ela estava falando. A mulher que está te distraindo. Suzy praticamente cuspiu as palavras, dando passos furiosos em direção à sua mesa. Você acha que eu não percebo? Você mal olha para mim. Sai sem avisar. Volta com aquele olhar vazio como se estivesse em outro lugar. Quem é ela? Jasper se levantou lentamente e, quando estava de pé, toda a presença dominante que o tornava o chefe voltou com força total. Isso não é da sua conta. Os olhos de Suzy se arregalaram, não com medo, mas com indignação absoluta. Eu sou sua noiva. Tudo sobre você é da minha conta. Você é minha noiva por conveniência, Jasper disse com uma calma gelada que era de alguma forma mais assustadora do que se estivesse gritando. Nossas famílias se beneficiam deste arranjo. Você se beneficia. Mas não venha aqui fingindo que se importa comigo quando ambos sabemos que tudo que você quer é o anel, a posição, o poder. Suzy recuou como se tivesse levado um tapa. E por um momento, apenas um breve momento, Jasper viu algo que poderia ser dor genuína em seu rosto. Mas então a raiva voltou mais forte, mais quente, transformando qualquer vulnerabilidade em pura fúria. Eu me importo com o respeito, ela gritou, e lágrimas começaram a se formar em seus olhos. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva impotente. E você me desrespeitou tendo um caso.
Eu não estou tendo um caso, Jasper corrigiu, e então acrescentou com uma honestidade brutal que ele sabia que explodiria tudo, ainda. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Suzy o encarou de boca aberta, processando o que ele acabara de admitir. E quando as palavras finalmente voltaram para ela, vieram em um fluxo incontrolável. Ainda? Você vai me trair? Você realmente vai destruir tudo por alguma vagabunda? Cuidado, Jasper interrompeu, e havia perigo real em sua voz agora. O tipo de perigo que fazia homens armados pensarem duas vezes. Escolha suas próximas palavras com muito cuidado, Suzy. Mas ela estava além do ponto de cuidado, além da razão, movida pela humilhação e pelo orgulho ferido. Meu pai vai ouvir sobre isso. Ele vai saber que você está planejando quebrar nossa aliança. E Jasper deu de ombros com uma indiferença que foi calculada para provocar. Richard Cross não me assusta. Deveria. Suzy estava praticamente gritando agora. Todo o controle aristocrático que ela normalmente mantinha completamente despedaçado. A aliança entre Hale e Cross é a única coisa que mantém a paz com as outras famílias. Se você quebrar isso, haverá guerra. Guerra de verdade. Jasper olhou para ela por um longo momento. E quando falou, foi com uma certeza absoluta que fez o sangue de Suzy gelar. Então, que haja guerra. Suzy saiu do escritório como um furacão, batendo portas e deixando um rastro de fúria em seu rastro. E menos de 2 horas depois, ela estava sentada no opulento escritório de seu pai e despejando tudo com uma mistura de indignação e humilhação que fazia sua voz tremer. Richard Cross era um homem que construiu seu império sobre fundações de sangue e medo. E ele ouviu sua filha com uma expressão cuidadosamente neutra que não revelava nada dos cálculos que aconteciam por trás de seus olhos frios. Quando Suzy finalmente terminou, sem fôlego e furiosa, ele ficou em silêncio por um longo momento antes de falar. Jasper Hale vai quebrar a aliança por causa de uma mulher qualquer. Ele repetiu as palavras como se estivesse testando seu peso, procurando por fraquezas ou oportunidades. Ele admitiu. Suzy insistiu, suas mãos tremendo enquanto agarrava sua bolsa cara com muita força. Disse que não temos nada real, que ela é mais importante. Richard recostou-se na cadeira de couro, os dedos entrelaçados enquanto processava a informação com a mente afiada de um estrategista nato. Isso é inaceitável, ele finalmente disse. Mas não havia emoção em sua voz. Apenas cálculo frio. Se Jasper cancelar o casamento, outras famílias verão isso como fraqueza, como instabilidade. E instabilidade em nosso ramo de negócios é perigosa. Então, o que fazemos? Suzy se inclinou para frente, os olhos brilhando com uma sede de vingança que seu pai reconheceu porque era o mesmo olhar que ele via no espelho. Descobrimos quem ela é, tudo sobre ela. Richard pegou o telefone na mesa, discando um número que Suzy não reconheceu. Se Jasper quer quebrar a aliança, nós a usamos como alavanca. E se isso não funcionar, ele fez uma pausa significativa. Então garantimos que outras famílias vejam sua fraqueza e atacamos quando ele estiver mais vulnerável. E se ele não se importar o suficiente? Suzy perguntou, embora soubesse que a pergunta era ridícula porque tinha visto o olhar no rosto de Jasper quando ele falou sobre a mulher misteriosa. Ele se importa, Richard disse com certeza absoluta. Caso contrário, ele não arriscaria tudo. E quando alguém se importa tanto, ela tem uma fraqueza que pode ser explorada. Enquanto isso, de volta à mansão Hale, Owen entrou no escritório com uma urgência que fez Jasper levantar o olhar imediatamente dos documentos que fingia ler. Chefe, temos um problema. A voz de Owen estava tensa de uma forma que Jasper raramente ouvia. E isso por si só foi suficiente para colocar todos os seus instintos em alerta máximo. Que tipo de problema? Jasper já estava de pé, todo o corpo tenso e pronto para a ação. O Richard Cross enviou investigadores atrás da garota, atrás da Eve. Owen não suavizou o golpe porque não havia como fazer isso sem que doesse. A fúria que cruzou o rosto de Jasper foi gelada e absoluta. O tipo de fúria que construiu sua reputação como o homem mais perigoso da Costa Leste. Ele fez o quê? Suzy contou tudo ao pai sobre você estar distraído, sobre a outra mulher, e agora Richard quer informações. Ele quer usá-la como alavanca contra você. Owen deu um passo mais perto, e baixando a voz, embora estivessem sozinhos. Chefe, ele não vai tocá-la fisicamente ainda. Não enquanto ela puder ser útil como negociação. Mas o simples fato de ele estar investigando significa que ela está no radar dele. E nada de bom vem disso. Ele não a toca,
Jasper disse. E cada palavra saiu como uma promessa de violência se alguém ousasse desobedecê-lo. Nem ele, nem ninguém de sua organização. Jasper, você é o chefe, mas Richard tem 3 famílias aliadas a ele agora. Owen tentou fazer seu amigo ver a razão, ver o perigo real da situação. Se ele declarar guerra, Talia, Romero e Gial se juntarão a ele. Você estaria sozinho contra 4 famílias. Eu sempre estive sozinho, Jasper respondeu com uma calma que era de alguma forma mais assustadora do que a raiva. E eu sempre venci. Mas desta vez você tem uma fraqueza, Owen insistiu. Porque alguém precisava dizer isso. Alguém precisava fazer Jasper entender a gravidade. Eve, eles a usarão. Eles a machucarão para chegar até você. A expressão no rosto de Jasper mudou. E Owen viu o homem que conhecia desde a infância desaparecer completamente, substituído pelo chefe que o mundo inteiro temia, pelo monstro que construiu um império sobre os ossos dos inimigos. Então eu a protejo com tudo o que tenho. E se Cross quer guerra, ele a terá. Não o homem distraído que Batalia viu nas reuniões. Ele terá o chefe por completo, o homem que construiu este império do nada. Owen sentiu um arrepio percorrer sua espinha porque conhecia aquele olhar. Sabia o que acontecia quando Jasper decidia que alguém havia cruzado a linha. O que você vai fazer? Primeiro, proteger a Eve. Segundo, lembrar a Richard Cross porque as famílias me temem. Jasper já estava pegando seu casaco, já se movendo em direção à porta com uma determinação que não aceitava argumentos. Você vai até ela agora? Owen perguntou, embora já soubesse a resposta. Agora, Jasper confirmou. E então parou na porta, virando-se para olhar para seu amigo com uma expressão que era simultaneamente vulnerável e determinada. Owen, se algo acontecer comigo, você garante que ela fique segura. Prometa, chefe. Prometa. E Owen, que havia jurado lealdade a Jasper há mais de 20 anos, que o havia seguido através de guerras e traições e sangue, fez a única coisa que podia fazer. Eu prometo. Eu estava no apartamento com Theo, comendo pizza fria direto da caixa porque nenhum de nós tinha energia para cozinhar depois de um longo dia de trabalho. A TV estava ligada em algum reality show que nenhum de nós estava realmente assistindo. E tudo parecia normal, seguro, completamente comum. E então as batidas na porta ecoaram pelo apartamento, urgentes e insistentes, de uma forma que fez meu coração disparar antes mesmo de eu saber quem estava do outro lado. Você está esperando alguém? Theo perguntou, já se levantando com aquela cautela protetora de um irmão mais novo, que de alguma forma sempre parecia mais velho e mais responsável do que eu. Não, respondi, e um arrepio estranho percorreu minha espinha enquanto observava Theo se aproximar da porta com passos cuidadosos. Quando ele a abriu, vi a figura no corredor e meu coração simplesmente parou. Jasper estava lá, mas não era o Jasper casual do museu ou o Jasper elegante do metrô. Este era um Jasper que irradiava urgência e perigo, com olhos verdes escuros de preocupação e uma mandíbula tensa de uma forma que o fazia parecer verdadeiramente perigoso. E então ouvi Theo sussurrar, e havia medo real em sua voz que fez o sangue congelar em minhas veias. Você é Jasper Hale, o chefe. O mundo pareceu desacelerar enquanto eu processava as palavras, enquanto via a maneira como meu irmão instintivamente recuou. A maneira como Jasper não negou a acusação, apenas ficou ali com aquela presença dominante que de repente fazia todo o sentido. E você é Theo, Jasper disse. E sua voz era controlada, mas havia uma urgência por baixo que eu podia sentir mesmo de onde estava sentada. O irmão dela. Então os olhos verdes encontraram os meus do outro lado da sala. Podemos conversar? Em particular, eu deveria ter dito não. Deveria ter fechado a porta na cara dele e fingido que nunca conhecia um homem de olhos verdes no metrô. Mas havia algo na maneira como ele me olhava. Algo que parecia medo genuíno misturado com determinação que me fez levantar do sofá com as pernas trêmulas. Ok, eu disse, minha própria voz soando estranha em meus ouvidos. Meu quarto parecia menor com Jasper nele, como se sua presença consumisse todo o espaço disponível e deixasse pouco para respirar. Fechei a porta atrás de nós e me virei para encará-lo, cruzando os braços sobre o peito em uma tentativa patética de criar alguma barreira entre nós. Oh, o que você quis dizer com perigo? As palavras saíram mais firmes do que eu esperava, considerando que meu coração estava batendo tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Jasper passou a mão pelo cabelo,
Um gesto de frustração e exaustão que eu nunca tinha visto nele antes. E quando ele falou, foi com uma honestidade brutal que me fez querer recuar. Você sabe quem eu sou? De verdade. Theo me contou, admiti, lembrando da conversa difícil que tivemos depois da visita ao museu. Quando meu irmão finalmente explicou quem era Jasper Hale e por que eu deveria estar apavorada depois que você foi ao museu, que você é um chefe da máfia, e isso te assustou? A pergunta era simples, mas havia algo vulnerável por baixo dela. Como se a resposta importasse mais do que ele queria admitir. Muito, confessei, porque não adiantava mentir agora. Mas tentei não pensar nisso porque você parecia humano, gentil, como se houvesse uma pessoa real por baixo de toda a violência e poder. Algo cruzou seu rosto. Algo que poderia ser dor ou talvez gratidão. Não consegui dizer. Eu sou humano, mas também sou perigoso. E meu mundo é morte e violência e sangue. Ele deu um passo mais perto, e eu instintivamente dei um passo para trás até minhas costas baterem na parede. Minha noiva descobriu sobre você, contou ao pai dela, e agora a família Cross está te investigando, procurando informações que possam usar contra mim. O pânico me atingiu como uma onda fria. Por quê? Eu não fiz nada. Eu só dormi no seu ombro no metrô. Porque eu me importo com você, Jasper disse. E a simplicidade da declaração me atingiu mais forte do que qualquer declaração elaborada poderia. E no meu mundo, as pessoas com quem me importo se tornam alvos, se tornam maneiras de me controlar, de me machucar, de me enfraquecer. Lágrimas começaram a arder em meus olhos, porque tudo isso era demais. Tudo muito rápido. E eu não pedi para estar no meio de guerras da máfia e alianças quebradas. Eu não pedi por isso. Eu sei. Ele estava na minha frente agora, tão perto que eu podia sentir seu calor, ver as pequenas cicatrizes em seu rosto, que contavam histórias de violência que eu não queria imaginar. Suas mãos subiram para segurar meu rosto com uma gentileza que contrastava completamente com tudo que eu sabia sobre ele. E sinto muito, mais do que você pode imaginar. Mas preciso te proteger agora. Como? A pergunta saiu desesperada, molhada de lágrimas. Eu não conseguia mais segurar. Segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você não sai sem escolta. Você não vai a lugar nenhum sem que eu saiba que está segura. Suas mãos ainda seguravam meu rosto, os polegares enxugando as lágrimas que caíam sem permissão. Eu não quero viver assim, protestei. Minha voz quebrando no final porque a ideia de viver como uma prisioneira, mesmo que para minha própria segurança, era aterrorizante. E eu não quero te ver morta. Sua voz se elevou pela primeira vez. E, desesperada e áspera, antes de suavizar novamente. Desculpe, eu não deveria gritar. Mas, Ivy, você precisa entender. Essas pessoas não brincam. Se eles decidirem que você é mais útil morta, você morrerá. E eu não posso. Eu não vou deixar isso acontecer. Chorei mais forte, o peso de tudo desabando sobre mim de uma vez. Jasper, eu não sei o que fazer. Você me deixa te proteger até eu consertar isso. Suas mãos desceram para meus ombros firmes, mas gentis. Até eu garantir que você nunca mais estará em perigo por minha causa. Consertar como? Consegui perguntar entre soluços, conversando com Cross, garantindo sua segurança através de acordos, ou ele fez uma pausa, e eu vi a decisão se formar em seus olhos verdes, ou eu saio. O choque me atingiu com tanta força que parei de chorar por um momento. Sair de onde? Da máfia. Do mundo todo. De tudo. Cada palavra saiu com uma certeza que parecia impossível. Você pode fazer isso. Minha voz era apenas um sussurro agora. Incrédula. Não, chefes não saem. Chefes morrem no cargo. É assim que as coisas funcionam no meu mundo. Ele admitiu a verdade brutal sem desviar o olhar. Mas por você, eu tentarei. Por você, eu arriscarei tudo. Porque quando você dormiu no meu ombro naquela noite, pela primeira vez em 30 anos, eu senti paz. E eu quero sentir isso todos os dias pelo resto da minha vida com você. Mais lágrimas caíram, mas agora eram de uma emoção diferente. Algo entre medo e esperança. E um amor que estava crescendo apesar de todas as razões para não crescer. Isso é loucura. Completamente, ele concordou. E pela primeira vez desde que chegou, um pequeno sorriso tocou seus lábios. Mas é a decisão que eu tomei. Você vale mais do que qualquer império, qualquer poder, qualquer coisa que eu construí, e eu vou provar isso. E então,
porque não havia palavras suficientes, porque tudo era grande e assustador e impossível demais. Eu apenas me inclinei para a frente e o beijei. Foi diferente dos beijos anteriores, desesperado e molhado de lágrimas e carregado de promessas que não sabíamos se poderíamos cumprir. Quando nos separamos, Jasper encostou a testa na minha, de olhos fechados, como se estivesse memorizando o momento. Vamos superar isso, Ivy. Juntos, eu prometo. E por mais louco que fosse, por mais impossível que parecesse, eu acreditei nele. Capítulo 4. Segurança e proximidade. Eu cancelei o casamento. O quê? Ah, por quê? Como você pôde fazer isso? Os dias seguintes foram os mais estranhos da minha vida. E considerando que eu acabei de descobrir que estava apaixonada por um chefe da máfia que estava disposto a abandonar um império inteiro por mim, isso dizia muito sobre o quão surreal tudo havia se tornado. A segurança começou no dia seguinte. Acordei, me preparei para ir ao museu como sempre fazia. E quando abri a porta do apartamento, havia dois homens enormes esperando no corredor. Eles não se apresentaram com nomes, apenas acenaram educadamente e disseram que estavam lá para me escoltar, e então passaram o dia inteiro me seguindo como sombras silenciosas, mas impossíveis de ignorar. No início foi sufocante de uma forma que me deu vontade de gritar. Eu não podia ir ao café da esquina sem que um deles me seguisse a 3 passos de distância. Não podia trabalhar no afresco sem sentir olhos me observando do outro lado do museu. Não podia simplesmente existir sem o lembrete constante de que minha vida havia mudado irreversivelmente. Mas com o passar dos dias, comecei a me acostumar com a presença deles. Da mesma forma que alguém se acostuma com o barulho constante de uma cidade grande, até que eventualmente se torna apenas parte do ruído de fundo da vida. Theo também tinha segurança, embora reclamasse mais alto e com mais frequência do que eu. Isso é ridículo, ele disse uma noite enquanto jantávamos no apartamento, sabendo que os guardas estavam do lado de fora da porta, ouvindo cada palavra. Somos prisioneiros em nossa própria vida. Estamos seguros, corrigi, embora não tivesse certeza se acreditava completamente nisso ou se estava apenas tentando me convencer. Jasper começou a aparecer mais depois daquela noite no meu quarto, agora sem se esconder, sem fingir que eram encontros casuais ou coincidências. Ele vinha ao museu durante minhas pausas para o almoço, aparecia no apartamento para jantares que Theo frequentava com uma expressão mal disfarçada de desaprovação. Me levava para curtas caminhadas em parques públicos, onde os guardas nos seguiam a uma distância respeitosa, mas constante. E em algum lugar no meio de tudo isso, entre conversas sobre arte e histórias de infância e confissões sussurradas sobre medos que nenhum de nós costumava compartilhar, eu me apaixonei completamente. Não foi o tipo de paixão súbita e avassaladora que acontece nos filmes. Foi algo mais lento e inevitável, como a maré subindo gradualmente até cobrir completamente a praia. Foi durante uma dessas caminhadas, 5 dias depois que a segurança começou, que Jasper parou sob uma árvore antiga no parque e se virou para me encarar com uma seriedade que fez meu coração disparar. Eu cancelei o casamento. Ele disse sem rodeios, sem aviso, já apenas jogando a informação como se fosse algo simples e não completamente revolucionário. Congelei no meio do caminho de pedra, meu cérebro levando alguns segundos para processar as palavras. O quê? Esta manhã, liguei para Suzy, para o pai dela, para todos os envolvidos, e disse que o casamento não aconteceria, que a aliança estava quebrada. Ele falou com uma calma que contrastava completamente com a magnitude do que estava dizendo. Mas você disse que isso significaria guerra. Minha voz se elevou, em pânico por ele, pelo que isso significava. Você disse que as outras famílias atacariam, e elas vão. Ele deu de ombros como se estivesse falando sobre o tempo, mas não vou me casar com uma mulher que odeio quando estou apaixonado por você. O mundo parou, literalmente parou de girar. O ar parou de se mover. Tudo congelou, exceto o som do meu coração batendo tão alto que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Você me ama? Desde o metrô. Desde que você dormiu no meu ombro e me deu paz pela primeira vez em décadas. Ele deu um passo mais perto, suas mãos subindo para segurar meu rosto da maneira que estava se tornando familiar. Eu te amo, Ivy Whitmore, e farei de tudo para te proteger e ter uma vida normal com você. As lágrimas vieram sem permissão, quentes e rápidas, molhando minhas bochechas enquanto eu tentava encontrar palavras que fizessem sentido. E se não der certo? E se eles te matarem por isso? Então, pelo menos eu tentei. Pelo menos eu vivi de verdade por um tempo, em vez de apenas existir naquele mundo vazio.
Seus polegares enxugaram as lágrimas com uma gentileza que contrastava com tudo que eu sabia sobre quem ele era em seu mundo. Mas se eu ficasse, morreria de qualquer maneira. Seria apenas mais lento, mais vazio, até não sobrar nada além de uma casca. Eu não consegui mais me segurar. Inclinei-me para a frente e o beijei com todo o medo e amor e desespero que estava sentindo. Mas que quando nos separamos, sussurrei contra seus lábios. Eu também te amo e estou apavorada. Eu também, ele admitiu. E havia alívio em sua voz, como se meu amor fosse a única coisa que ele precisava ouvir para fazer tudo valer a pena. Mas vamos vencer juntos. Enquanto Jasper e eu caminhávamos de mãos dadas pelo parque, completamente alheios a tudo, exceto um ao outro. Do outro lado da cidade, em uma sala de reuniões escondida em um armazém abandonado que cheirava a mofo e perigo, Richard Cross estava oficialmente declarando guerra. A mesa era longa e de madeira escura, manchada por anos de uso, e ao redor dela sentavam-se os representantes das famílias mais poderosas da costa leste. Victorial Batalha estava à direita de Richard, um homem grande com cicatrizes que contavam histórias de violência, seus olhos escuros avaliando tudo com a paciência de um predador. Carlos Romero estava à esquerda, mais jovem, mas não menos perigoso, com dedos manchados de nicotina e um sorriso que nunca alcançava os olhos. E na extremidade oposta da mesa sentava-se Jung Shao, o mais velho de todos, com cabelos grisalhos e uma expressão que não revelava nada. Jasper Hale quebrou a aliança sagrada. Richard começou, sua voz ecoando pela sala vazia. Por uma mulher. Ele mostrou fraqueza, mostrou que pode ser controlado por emoções. E nunca teremos uma chance melhor de tomar seu território. Batalia recostou-se na cadeira. Olha os dedos entrelaçados sobre a barriga enquanto considerava as palavras. Hale é o chefe. Ele construiu este império sozinho, eliminando todos que entraram em seu caminho. Não podemos subestimar isso só porque ele se apaixonou. Mas é exatamente por isso que ele está vulnerável agora, Richard insistiu, batendo a mão na mesa com força suficiente para fazer os copos de água tremerem. Ele está distraído, focado em proteger a garota, em vez de proteger seu império. Se atacarmos agora, rápido e coordenado, podemos dividir o território antes que ele tenha a chance de reagir. Romero acendeu um cigarro apesar da sala fechada e soprou a fumaça lentamente antes de falar. E como exatamente propomos atacar? Qual é o plano? Richard se inclinou para a frente, os olhos brilhando com a excitação de alguém que havia pensado em cada detalhe. Primeiro, a garota. Se ela morrer, ele desmorona completamente. E então é fácil. Segundo, o porto. Cortamos suas distribuições. Bloqueamos os carregamentos, fazemos seus negócios sangrarem dinheiro. Terceiro, os aliados. Viramos as pessoas leais a ele contra ele, oferecendo mais território, mais poder, mais tudo. Giel finalmente falou, sua voz suave, mas carregando o peso de décadas de experiência. E Owen, seu capo, ele é leal desde a infância. Como lidamos com essa lealdade? Um sorriso cruel cruzou o rosto de Richard. Fazemos a ele uma oferta que ele não pode recusar. Posição de chefe. Todo o território de Jasper. Olha, tudo que ele precisa fazer é se afastar quando atacarmos. A proposta chegou a Owen através de um mensageiro 2 dias depois. Um homem magro em um terno barato que não conseguia esconder o coldre da arma sob o braço. Eles se encontraram em um restaurante italiano no centro da cidade. Um lugar público o suficiente para ser seguro, mas privado o suficiente para conversas que não podiam ser ouvidas. Richard Cross tem uma oferta para você, o mensageiro disse, empurrando um envelope grosso pela mesa. Owen nem tocou no envelope, mantendo as mãos visíveis e relaxadas sobre a mesa, embora cada músculo de seu corpo estivesse tenso. Que tipo de oferta? Parceria. Você se torna chefe. Assume todo o território de Hale. Tudo o que você precisa fazer é se afastar quando atacarmos. Deixar a natureza seguir seu curso. A fúria que percorreu Owen foi gelada e controlada. Anos de treinamento permitindo que ele mantivesse a voz calma. Diga a Richard que ele pode enfiar a oferta dele onde o sol não brilha. Sou leal a Jasper. Sempre fui, sempre serei. O mensageiro deu de ombros, como se a resposta fosse esperada, mas ele tinha que tentar de qualquer maneira. Lealdade não paga as contas quando o chefe está morto. Owen, pense nisso. Jasper não vai morrer, e quando ele destruir todos vocês, estarei ao lado dele rindo. Owen se levantou, jogando dinheiro na mesa para cobrir o café que nem havia tocado.
Agora saia da minha vista antes que eu esqueça que mensageiros são neutros. Owen foi direto da reunião para o escritório de Jasper, entrando sem bater porque havia coisas que não podiam esperar por etiqueta. Jasper estava sozinho, estudando mapas do porto que estavam espalhados pela mesa, mas levantou o olhar imediatamente quando a porta se abriu. Chefe, Cross ofereceu parceria para eu te trair. Owen não suavizou as palavras, apenas jogou a verdade como sempre fazia, e a voz de Jasper estava calma. Mas havia uma tensão em seus ombros que mostrava que ele se importava mais do que deixava transparecer. E eu disse a ele para ir para o inferno. Owen se aproximou da mesa, cruzando os braços. Mas Jasper, eles estão falando sério. Eles querem seu território. Eles querem você morto. Estão planejando um ataque coordenado. Eu sei. Jasper voltou a olhar para os mapas, mas Owen sabia que ele não os estava vendo de verdade. Owen, eu vou deixar a máfia, depois que eu garantir a segurança da Ivy. O choque fez Owen dar um passo para trás. Você realmente vai fazer isso? Sim, e você assume. Jasper finalmente olhou para seu amigo de infância, o irmão que ele havia escolhido. Você é meu capo, meu melhor amigo. A única pessoa em quem confio completamente. Você se torna chefe. Mas e você? Para onde você vai? A voz de Owen estava rouca de uma emoção que ele raramente mostrava. Para longe com a Ivy. Vida normal, sem violência, sem sangue, sem olhar por cima do ombro todos os dias. Havia paz na voz de Jasper enquanto ele dizia isso, como se apenas pensar na possibilidade trouxesse alívio. Jasper, chefes não saem. Você sabe disso melhor do que ninguém. Owen tentou fazer seu amigo ver a razão. Ver o perigo. Eu sei. É por isso que eu finjo minha morte. Desapareço e você assume depois da minha morte. O plano saiu simples, mas ambos sabiam que a execução seria tudo menos isso. Owen sentiu lágrimas arderem em seus olhos, e pela primeira vez em anos, ele as deixou cair. Isso é loucura. É a única maneira. Jasper se levantou, contornando a mesa para ficar na frente de seu amigo. Você fará isso por mim? Fingir que me matou? Assumir e fazer as pazes com Cross? Owen olhou para o homem que ele havia seguido pelo inferno e de volta, que havia salvado sua vida mais vezes do que ele podia contar, que era mais irmão do que qualquer laço de sangue poderia criar. Se é isso que você quer, sim, eu farei. Jasper o puxou para um abraço apertado. O tipo de abraço que homens em seu mundo raramente se permitiam. Obrigado, irmão. Capítulo 5. Ataque e proteção extrema. Mova-a agora. Uma semana se passou desde que Jasper cancelou o casamento. Uma semana em que tentei manter alguma aparência de normalidade enquanto vivia sob vigilância constante. Eu ia ao museu todos os dias, trabalhava no afresco que estava tão perto de ser finalizado. Voltava para casa e tentava não pensar no fato de que minha vida havia se tornado algo saído de um filme de ação que eu nunca pedi para assistir. Os guardas se tornaram parte da rotina. Marcus e David. Eu finalmente aprendi seus nomes, embora ainda não soubesse muito mais além disso. Eles eram educados, profissionais e mantinham uma distância respeitosa que tornava possível esquecê-los por alguns momentos. Quase possível. Era uma manhã de quinta-feira, e esse é o tipo de dia comum, que não sugeria nada além de tédio e trabalho. Quando tudo explodiu de uma forma tão literal que ainda tenho dificuldade em acreditar que realmente aconteceu. Eu estava na escada, trabalhando em uma sessão particularmente delicada do afresco que exigia toda a minha concentração, quando ouvi vozes altas vindo da entrada do museu. Não era incomum. Às vezes, grupos de estudantes visitavam e faziam barulho, então não pensei muito nisso inicialmente. Apenas continuei trabalhando. O pincel minúsculo se movendo com precisão milimétrica sobre o pigmento antigo. E então ouvi o primeiro tiro. O som ecoou pelas paredes do museu com uma clareza que fez meu sangue gelar instantaneamente. Não era o tipo de som que se confunde com outra coisa. Não quando você cresce assistindo a filmes e ao noticiário. Não quando aquele som específico está gravado no inconsciente coletivo como sinônimo de perigo absoluto. Congelei na escada, e o pincel caindo da minha mão e manchando meu jaleco com azul ultramarino, enquanto meu cérebro lutava para processar o que estava acontecendo. Mais tiros se seguiram, rápidos e constantes, acompanhados de gritos e do som de vidro quebrando. Ivy, desça agora! Era a voz de Marcus, vindo de algum lugar próximo,
mas que eu não conseguia localizar através do pânico que estava começando a tomar conta. Desci a escada tão rápido que quase caí, minhas pernas tremendo tanto que mal conseguiam me sustentar. O David apareceu do nada, agarrando meu braço com força suficiente para doer. Mas eu mal senti porque o medo havia entorpecido tudo, exceto o instinto básico de sobrevivência. Atrás da coluna, deite-se. Ele praticamente me jogou atrás de uma das grossas colunas de mármore que sustentavam o teto do museu, e eu me encolhi ali, abraçando meus joelhos contra o peito enquanto tentava me fazer o menor possível. O tiroteio continuou, e através do pânico, consegui processar que havia pelo menos 2 armas diferentes atirando. Os guardas de Jasper estavam lutando contra quem quer que tivesse invadido o museu, e a única razão para invadir era para me pegar. Esse entendimento me atingiu com uma força que fez meu estômago revirar. Eles estavam aqui por mim. Pessoas estavam atirando, potencialmente morrendo por minha causa. Não sei quanto tempo durou. Poderiam ter sido minutos ou horas. Ao tempo havia perdido todo o significado enquanto eu estava encolhida lá atrás da coluna, tremendo e chorando silenciosamente enquanto rezava para que acabasse. Finalmente, o silêncio caiu sobre o museu como um cobertor pesado. Tão absoluto que era quase pior do que o barulho, porque significava que alguém havia vencido. E eu não sabia quem. Ivy, você está bem? A voz de Marcos veio de perto. Cuidado. E só quando a ouvi percebi que estava prendendo a respiração. Estou, consegui dizer. Já embora minha voz tenha saído trêmula e fraca. O que aconteceu? Os homens de Cross tentaram te pegar. David apareceu ao lado de Marcos, e foi então que notei o sangue na manga de sua camisa. Não muito, apenas o suficiente para mostrar que alguém o havia atingido, mesmo que de raspão. Mas nós lidamos com eles. Lidamos. Que palavra estranha e higienizada para descrever o que acabara de acontecer. Violência, tiros, possivelmente morte. O chefe está a caminho, Marcos disse, já pegando seu telefone. Fique aqui até ele chegar. Jasper chegou 15 minutos depois, e eu o ouvi antes de vê-lo. Os passos eram rápidos e pesados, ecoando pelo museu agora vazio porque alguém teve o bom senso de evacuar os poucos visitantes que estavam lá. Quando ele virou a esquina e me viu, ainda encolhida atrás da coluna, mesmo que o perigo tivesse passado, a expressão em seu rosto era algo entre alívio e fúria absoluta. Ivy. Ele estava na minha frente em segundos, me puxando para seus braços com tanta força que mal consegui respirar. Mas eu não me importei, porque seu calor, sua solidez, era a única coisa que mantinha os pedaços de mim juntos. Você está bem? Eles te machucaram? Não. Consegui dizer contra seu peito as palavras abafadas pelo tecido da camisa que estava ficando molhada com minhas lágrimas. Mas Jasper, eles atiraram no museu. Havia outras pessoas aqui. Eles poderiam ter matado alguém. Senti seu corpo ficar tenso. Todos os seus músculos se contraindo de uma forma que sugeria violência iminente. Cross pagará com sangue. E algo em mim quebrou com aquelas palavras. Toda a adrenalina e o medo se transformando em algo mais desesperado. Afastei-me dele, minhas mãos empurrando contra seu peito sólido, embora fosse inútil. Não, chega de violência, por favor. Eles tentaram te matar, Ivy. Sua voz se elevou, os olhos verdes quase negros de fúria. Eles invadiram um museu público, colocaram civis em perigo. E atiraram para te pegar, e você quer que eu não faça nada? Eu quero que você pare o ciclo, gritei de volta, porque alguém precisava dizer. Alguém precisava fazê-lo ver. Mais violência só traz mais violência. Não resolve nada. Vi a fúria nele lutar contra algo mais suave, algo que parecia um entendimento relutante. Quando ele falou novamente, sua voz estava mais baixa, mas não menos intensa. Eu sei que você não é deste mundo, e não quero que você seja. Suas mãos subiram para segurar meu rosto, ou forçando-me a olhá-lo. É por isso que vou te tirar dele. Mas primeiro garanto que eles nunca mais te toquem. Nunca mais cheguem perto de você. Como? Sussurrei, exausta de tanto medo. Movendo você para a mansão, segurança extrema até eu resolver isso de uma vez por todas. A mansão Hale era tudo o que eu imaginava e nada que eu esperava ao mesmo tempo. Era enorme, obviamente, com portões de ferro que se abriam para uma entrada circular onde uma fonte de mármore jorrava água cristalina. Os jardins eram impecáveis, tão perfeitamente mantidos que pareciam artificiais.
E a casa em si era uma mistura de arquitetura clássica e moderna que provavelmente custou mais dinheiro do que eu veria em uma vida inteira. Mas por baixo de toda a beleza e luxo, havia uma corrente de tensão constante que era impossível de ignorar. Guardas em cada entrada, câmeras em cada canto, armas que eu podia ver mesmo quando as pessoas tentavam escondê-las. Não era apenas uma casa, era uma fortaleza. Theo chegou uma hora depois de mim, trazido por outros guardas, e a expressão em seu rosto oscilava entre raiva e preocupação. Eve, você está bem? Ele me abraçou com tanta força que minhas costelas protestaram. Quando soube do ataque, pensei. Estou bem, assegurei, embora não tivesse certeza se era verdade. Os guardas me protegeram. Foi então que Jasper entrou na sala onde estávamos, e Theo se virou para encará-lo com uma intensidade que tornou o ar pesado. Você garante que minha irmã fique segura? Com a minha vida. Jasper respondeu sem hesitação, e havia uma promessa absoluta naquelas palavras. E quando você morrer? Theo deu um passo mais perto, todo o medo se transformando em confronto. Porque chefes morrem, Jasper. É o que acontece no seu mundo. O que acontece com ela quando você não estiver mais aqui para protegê-la? Eu não vou morrer. A certeza na voz de Jasper era inabalável. Eu vou desaparecer com ela. Com você também, se quiser. E a nova identidade, nova vida. Longe de tudo isso. Vi um choque cruzar o rosto do meu irmão. Você vai abandonar tudo. Todo o poder, o território, toda a organização por ela. Sim. Jasper olhou para mim enquanto respondia. E havia tanto amor naquele olhar. Fez meu coração apertar. Sem hesitação. Theo estudou Jasper por um longo momento e eu pude ver os cálculos acontecendo por trás de seus olhos, pesando riscos e sinceridade. Finalmente ele assentiu. Ok, eu confio em você. Mas então seu dedo se ergueu, apontando para o peito de Jasper. Mas se algo acontecer com ela, se ela se machucar por causa deste seu mundo, eu mesmo te mato. Entendido? Um pequeno sorriso tocou os lábios de Jasper. Justo. Mais tarde naquela noite, depois que Theo foi acomodado em um dos quartos de hóspedes e a casa finalmente ficou quieta, Jasper me levou para o quarto que seria meu enquanto eu estivesse lá. Era enorme, maior que a sala de estar do meu apartamento, com uma cama king size que parecia engolir o espaço e janelas enormes que davam para os jardins iluminados. Quanto tempo ficarei presa aqui? Perguntei, olhando pela janela para a beleza que parecia mais uma gaiola dourada. Até eu resolver a guerra. Algumas semanas a mais, no máximo. Jasper estava atrás de mim, perto o suficiente para eu sentir seu calor, mas sem tocar. E depois? Depois nós desaparecemos. Eu, você, Theo. Owen assume como chefe. Faz as pazes com Cross através de acordos territoriais. E nós vivemos longe. Normal. A palavra normal saiu com tanta saudade que doeu ouvir. Virei-me para encará-lo. Onde? Onde você quiser. Suas mãos encontraram as minhas, entrelaçando nossos dedos. Campo, praia, montanhas, você escolhe e eu faço acontecer. As lágrimas voltaram, mas desta vez não eram de medo. Eu quero o campo, casa pequena com um jardim. Um estúdio onde eu possa restaurar a arte sem prazos ou pressão. Apenas paz. Então é isso que você terá. Ele levou minhas mãos aos lábios, beijando meus nós dos dedos um por um. Eu prometo. E você, sussurrei, o que você quer? Os olhos verdes encontraram os meus, e havia uma vulnerabilidade neles que eu raramente via. Você, acordar com você todos os dias, dormir com você todas as noites. Vida sem olhar por cima do ombro, sem esperar por traição, sem sangue nas mãos. É tudo que eu quero, você é tudo. Inclinei-me para frente e o beijei suave e lento, ao tentando colocar em um beijo todas as palavras que não conseguia dizer. Quando nos separamos, encostei minha testa na dele. Então, vamos fazer acontecer juntos. E ali, na mansão fortificada, no meio de uma guerra que estava apenas começando, nos agarramos à esperança de um futuro que parecia impossível, mas que estávamos determinados a alcançar de qualquer maneira. Capítulo 6. Plano de fuga e sabotagem de Suzy. Nós partimos esta noite. Esta noite, estamos prontos? Viver na mansão Hale era como existir em uma bolha de vidro. Bonita por fora, mas frágil de uma forma que eu podia sentir constantemente. 3 dias se passaram desde o ataque no museu. 3 dias em que mal saí do quarto, exceto para comer e ver Theo.
3 dias em que o peso de tudo estava começando a me sufocar de uma forma que nem a beleza opulenta ao meu redor conseguia disfarçar. Jasper passava a maior parte do tempo em seu escritório com Owen, planejando algo sobre o qual se recusava a me dar detalhes, porque dizia que era mais seguro se eu não soubesse até que tudo estivesse pronto. Eu odiava ser deixada de fora. Odiava a sensação de impotência. Mas também entendia que havia coisas em seu mundo que era melhor deixar nas sombras. Foi na quarta noite, quando eu estava deitada na cama enorme, tentando convencer meu cérebro a se desligar o suficiente para dormir, que ouvi a batida suave na porta. Sentei-me na cama, puxando o cobertor até o peito, embora estivesse totalmente vestida. Entre, chamei, e não me surpreendi quando foi Jasper quem abriu a porta, entrando com aquela presença dominante que fazia o quarto parecer menor. Não consegue dormir? Ele perguntou, fechando a porta atrás de si e se aproximando da cama com passos lentos. Como eu poderia? Respondi, com honestidade brutal. Estou vivendo em uma fortaleza, escondida como se fosse um tesouro valioso, enquanto pessoas planejam me matar lá fora. Dormir não é exatamente fácil. Ele se sentou na beirada da cama, perto o suficiente para eu sentir seu calor. Eu sei e sinto muito por te colocar nesta posição. Suas mãos encontraram as minhas sobre o cobertor. Mas está quase no fim. O quê? Inclinei-me para a frente, meu coração acelerado. Você tem um plano? Tenho. Owen e eu passamos os últimos dias finalizando cada detalhe. Havia uma determinação em seus olhos verdes que eu aprendi a reconhecer. Em 10 dias vou fingir minha morte. Explosão. O corpo irreconhecível que será um substituto. Owen assume como chefe após minha morte. Faz as pazes com Cross oferecendo o território como compensação. E nós três, eu, você e Tel, desaparecemos com novas identidades. Processei as palavras lentamente, sentindo o peso de cada uma. Você realmente vai fazer isso? Abandonar tudo? Não estou abandonando nada que importa, ele corrigiu apertando minhas mãos. Estou escolhendo a única coisa que realmente importa. Você. O que não sabíamos. O que não podíamos saber enquanto nos abraçávamos naquele quarto luxuoso era que alguém estava ouvindo cada palavra dita dentro daquela mansão. Uma governanta que trabalhava para os Hales há anos, uma mulher quieta e eficiente que ninguém notava o suficiente para suspeitar, havia sido comprada por Richard Cross com dinheiro suficiente para mudar sua vida. E naquela mesma noite, enquanto eu finalmente conseguia dormir nos braços de Jasper, acreditando que em 10 dias estaríamos seguros, a governanta estava em um telefone público do outro lado da cidade, relatando cada detalhe do plano para Suzy Cross. Ele vai fingir a morte, a mulher disse, sua voz baixa e urgente. Explosão em 10 dias, tem um substituto. Owen assume e faz as pazes. Jasper desaparece com a garota. Do outro lado da linha, Suzy segurava o telefone com tanta força que seus dedos ficaram brancos. A humilhação de ter sido deixada, de ter sido substituída por uma restauradora de arte comum, queimava como ácido. Você tem certeza? Absoluta. Ouvi eles planejando tudo no escritório. Meu pai vai querer saber disso. Suzy já estava se movendo, pegando as chaves do carro com a outra mão. Você receberá o resto do pagamento amanhã. Meia hora depois, Suzy estava sentada no escritório de seu pai, as palavras saindo em um fluxo furioso, enquanto Richard ouvia com aquela expressão calculista que não revelava nada de seus pensamentos. Ele vai fingir a morte para fugir com ela? Suzy praticamente gritou quando terminou de contar tudo. Isso é inaceitável. Richard recostou-se na cadeira de couro, os dedos tamborilando no apoio de braço enquanto processava a informação. Perfeito, ele finalmente disse. E havia satisfação em sua voz. Perfeito. Como isso é perfeito? Porque agora sabemos exatamente o que ele vai fazer e quando. Um sorriso cruel cruzou o rosto de Richard. Se ele está planejando um ataque falso em 10 dias, nós atacamos em 7 de surpresa. Matamos Jasper de verdade e a garota junto com ele. Owen assume por padrão, sem escolha, e temos nossa paz. Suzy processou as palavras e, lentamente, um sorriso começou a se formar em seus lábios também. Quando? Vou coordenar com as outras famílias Romero, Dial, todos eles têm interesse em ver Jasper cair. Richard pegou o telefone na mesa. 7 dias e então acabamos com isso de uma vez por todas. 2 dias se passaram em uma paz falsa que eu não sabia que era falsa. Jasper parecia mais relaxado,
quase feliz de uma forma que eu nunca tinha visto. E isso fez meu coração apertar, porque eu estava finalmente vendo o homem que ele seria sem o peso do império em seus ombros. Foi durante a tarde do segundo dia que tudo desmoronou. Eu estava no jardim com Tel, aproveitando os poucos momentos de sol que conseguíamos entre reuniões e planejamentos, quando vi Owen praticamente correndo em direção à mansão. Havia urgência em cada movimento dele, e eu instintivamente soube que algo estava errado. Eve, entre agora. Jasper apareceu na porta dos fundos, e o tom de comando absoluto em sua voz não deixou espaço para argumentos. Tel e eu corremos para dentro, e assim que a porta se fechou, Jasper se virou para Owen com uma expressão que faria homens adultos recuarem. Fale. Temos uma traidora, a governanta. Ela ouviu tudo e contou para Suzy. Owen estava sem fôlego, como se tivesse corrido toda a distância. Cross sabe do plano. Sabe dos 10 dias e agora ele vai atacar mais cedo. Ataque real em vez de deixar você fingir. Senti o sangue congelar em minhas veias. Quando? Meus contatos dizem em 5 dias, talvez menos. Owen olhou para Jasper. Chefe, eles estão vindo com tudo. Todas as famílias. Não será um ataque pequeno ou silencioso. Vai ser guerra total. Vi a mudança acontecer em Jasper. O homem relaxado e feliz desapareceu, substituído pelo chefe que o mundo temia. Então mudamos o plano. Partimos agora. Agora? Eu quase gritei. Mas você disse que tudo não estava pronto. Não está, mas se ficarmos, você morre. E eu não vou arriscar isso. Ele já estava se movendo, dando ordens a Owen. Túnel sob a mansão. Saia em um armazém abandonado a 3 quarteirões daqui. Tem um carro esperando. Vou providenciar em 1 hora. Owen já estava no telefone. Ivy, Theo, peguem apenas o essencial. Uma mochila cada um. Documentos, dinheiro, roupas suficientes para alguns dias. Jasper se virou para mim. As mãos segurando meus ombros. Partimos em 2 horas. Entendido? Eu queria argumentar, queria dizer que precisávamos de mais tempo, mas a urgência em seus olhos me silenciou. Apenas assenti, já puxando Theo em direção aos quartos. 2 horas depois, estávamos no porão da mansão, em um lugar que eu nem sabia que existia. Havia uma porta de metal escondida atrás de prateleiras de vinho. E quando Jasper a abriu, revelou um túnel escuro que se estendia na escuridão. Este túnel foi construído pelo meu pai, Jasper explicou, enquanto pegava lanternas de uma caixa escondida. Para emergências exatamente como esta. Owen estava lá para a despedida final. E foi então que vi lágrimas nos olhos do homem grande e perigoso que eu sabia que isso era real. Isso estava realmente acontecendo. Despedidas são sempre emocionantes, e nesta história, parece que são ainda mais. Capítulo 7. Fuga e confronto final. Acabou. O túnel era escuro de uma forma que parecia engolir a luz das lanternas que carregávamos, e o cheiro de terra úmida e mofo enchia meus pulmões a cada respiração. Meus passos ecoavam contra as paredes de concreto que se estendiam infinitamente à frente, e eu me concentrei em colocar um pé na frente do outro. Porque pensar demais no fato de que estávamos literalmente fugindo no subsolo deixaria o pânico tomar conta. Theo estava logo atrás de mim, carregando as 2 mochilas que continham tudo o que restava de nossas vidas antigas. E eu podia ouvir sua respiração pesada misturada com o som de nossos passos. Jasper liderava o caminho, uma mão segurando a lanterna e a outra apoiada na arma presa à sua cintura. Sempre vigilante, mesmo aqui embaixo, onde teoricamente estávamos seguros. Falta muito? Perguntei, minha voz ecoando estranhamente no espaço fechado. Poucos minutos. O túnel sai em um armazém abandonado a 3 quarteirões daqui. Jasper olhou para trás, os olhos verdes brilhando na luz fraca. Você está bem? Com medo, mas confiando, admiti. Porque não adiantava mentir agora, porque você está aqui. Vi algo suavizar em seu rosto. Algo que contrastava completamente com a tensão em seus ombros. Eu sempre estarei. Eu prometo. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 15 minutos, chegamos a uma escada de metal que subia para a escuridão. Jasper subiu primeiro, e empurrando um alçapão pesado que se abriu com um rangido de metal enferrujado. Ele desapareceu por um momento, e então sua cabeça reapareceu. Limpo. Vamos. Subi a escada com as pernas tremendo de adrenalina e medo, emergindo em um armazém que cheirava a poeira e a abandono. A luz da lua entrava por janelas quebradas no teto,
criando padrões fantasmagóricos no chão de concreto rachado. E ali, estacionado perto de uma porta lateral, estava um carro preto discreto que parecia completamente fora de lugar nesta cena de decadência. E ao lado do carro estava Owen. Chefe, ele se afastou do veículo, estendendo um envelope grosso para Jasper. Tudo pronto. Documentos, dinheiro suficiente para recomeçar. Endereço de uma casa no campo em Montana que já está em seus nomes falsos. Ninguém vai encontrar. Jasper pegou o envelope, mas em vez de abri-lo, puxou Owen para um abraço rápido, mas intenso. Obrigado por tudo. Você é o irmão que eu escolhi. E você é o único chefe que eu realmente respeitei. Owen se afastou rapidamente, enxugando algo que poderiam ser lágrimas antes de se virar para mim. Cuide dele. Ele parece durão, mas é mole por você. Eu ri através das minhas próprias lágrimas que ameaçavam cair. Eu vou. Eu prometo. Owen assentiu, satisfeito, e então olhou para Theo. Cuide dos dois, entendido? Meu irmão respondeu, apertando a mão de Owen com firmeza. Foi então que ouvimos. O som de vários carros chegando rápido demais, freando bruscamente do lado de fora do armazém, pneus cantando no asfalto, portas batendo, passos pesados se aproximando. Jasper já estava me empurrando e a Theo em direção ao carro. Owen, você disse que estava limpo. Estava. Eu juro que estava. Owen já estava com a arma na mão, posicionando-se entre nós e a porta principal do armazém. Mas era tarde demais. As portas explodiram, e o que pareciam ser 20 homens armados invadiram o espaço, espalhando-se rapidamente para bloquear todas as saídas possíveis. E na frente deles, caminhando com uma arrogância que fez meu sangue ferver, estavam Richard Cross e Suzy. Jasper Hale. A voz de Richard ecoou pelo armazém vazio, carregada de triunfo e raiva. Você realmente achou que fugiria de mim? Jasper me empurrou para trás dele, colocando seu próprio corpo como uma barreira entre mim e os homens armados. Richard, saia do caminho. Deixe-nos ir. Deixar vocês irem? Richard riu. Oh, mas não havia humor no som. Você quebrou uma aliança sagrada, causou uma guerra, humilhou minha filha e agora quer fugir como um covarde. Eu quero viver longe desta vida com ela. A voz de Jasper estava calma, mas eu podia sentir a tensão em cada músculo de seu corpo. Deixe-me ir, Richard. Você assume o território. Você vence. Todos vencem. Todos, exceto eu. Suzy deu um passo à frente e mesmo na luz fraca pude ver a fúria distorcendo seu belo rosto. Você me humilhou. Cancelou nosso casamento por ela. Seu dedo apontou para mim com tanto ódio que me fez recuar instintivamente. Mas algo em mim, talvez o esgotamento de dias vivendo com medo, ou talvez apenas a raiva de ser tratada como um objeto em vez de uma pessoa, me fez dar um passo à frente, apesar do braço de Jasper tentando me segurar. Ele nunca te amou, Suzy. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Você sabia disso desde o início. Era um acordo de negócios, nada mais. Mas ele era meu por contrato, por aliança familiar. Ela praticamente cuspiu as palavras. Pessoas não são propriedades, gritei de volta, toda a frustração e o medo se transformando em raiva. Ele não era seu. Ninguém pertence a ninguém. O rosto de Suzy ficou vermelho de fúria, mas antes que ela pudesse responder, Richard sacou uma arma, apontando-a diretamente para o peito de Jasper. Última chance, Hale. Você volta. Casa com minha filha. Mantenha a aliança, ou todos vocês morrem aqui mesmo. A mão de Richard estava firme, sem tremer. Jasper não se moveu. Não recuou. Não mostrou nem um pingo de medo. Quando ele falou, foi com aquela voz gelada que eu só tinha ouvido uma vez antes. A voz do chefe que o mundo inteiro temia. Richard, você está cometendo um erro fatal. Eu tenho 20 homens armados aqui. O que você tem? Um capo e 2 civis. Richard zombou. E então Jasper sorriu. E foi o tipo de sorriso que fez meu sangue gelar, mesmo sabendo que ele estava do meu lado. Eu tenho Owen. Foi então que ouvi. O som de mais carros chegando, portas batendo, passos coordenados, e então homens começaram a aparecer das sombras do armazém. Homens que devem ter entrado silenciosamente enquanto estávamos todos distraídos com o confronto, posicionando-se atrás dos homens de Cross. Owen estava na frente deles, e havia uma satisfação fria em seu rosto. O chefe sempre tem um plano B. O que aconteceu a seguir foi um caos absoluto. Alguém atirou primeiro. Nunca soube quem.
E então o armazém explodiu em violência. Jasper me jogou no chão, cobrindo meu corpo com o dele enquanto as balas voavam sobre nossas cabeças. Eu podia ouvir Theo gritando meu nome. Podia ouvir Owen dando ordens. Podia ouvir o som horrível de balas atingindo carne. "Fique abaixada!" Jasper gritou no meu ouvido. E então ele estava se movendo, se levantando, atirando com uma precisão que mostrava anos de prática. Não sei quanto tempo durou. Segundos, minutos. O tempo perdeu o significado no meio do barulho e do medo e do cheiro de pólvora queimada. Mas eventualmente os tiros começaram a diminuir. Os homens de Cross caindo ou se rendendo um por um. Foi então que eu vi Richard no chão, mas ainda consciente, levantando sua arma trêmula. Não para Jasper, para mim. Se eu não posso ter a aliança, ninguém tem nada. Ele gritou, seu dedo apertando o gatilho. Não! Jasper se jogou na minha frente no último segundo. O som do tiro foi ensurdecedor. Vi o corpo de Jasper se contorcer com o impacto. Vi o sangue começar a manchar sua camisa. Eu gritei, um som primitivo de puro terror enquanto ele caía. Mas Jasper não caiu completamente. Mesmo com dor, mesmo sangrando. Ele ergueu sua própria arma e atirou. A bala atingiu a perna de Richard, fazendo o homem mais velho gritar e cair. Owen estava em cima deles em segundos, subjugando Suzy, que tentava fugir, e apontando sua arma para a cabeça de Richard. A guerra acabou agora. Eu estava ao lado de Jasper, minhas mãos tremendo, enquanto eu pressionava o ferimento em seu ombro, tentando estancar o sangue que parecia infinito. Jasper, você está sangrando muito. Estou bem, ele disse entre dentes, a dor evidente em sua voz. É só o ombro. Ele olhou para Owen. Termine isso. Owen se virou para Richard, que estava no chão, segurando a perna sangrando. A guerra acabou. Jasper desapareceu. Eu assumo como novo chefe. Você aceita a paz ou eu termino o que o chefe começou? Richard olhou ao redor, vendo seus homens mortos ou capturados, vendo que havia perdido completamente. Eu aceito. Paz. Ótimo. Owen se agachou ao nível dos olhos de Richard, e Jasper morreu oficialmente no tiroteio. Entendido, entendido, Richard sussurrou, derrotado. Owen nos ajudou a levantar, apoiando Jasper em seu lado não ferido, enquanto eu segurava seu outro braço. Theo apareceu, pegando as mochilas que havíamos abandonado. Vão, chefe, antes que alguém mude de ideia. Owen nos guiou até o carro. Obrigado por tudo, Jasper disse, apesar da dor óbvia. Apenas seja feliz. É o que você merece. Owen olhou para mim. Vocês dois. Eu o abracei rapidamente, lágrimas molhando meu rosto. Obrigada por salvá-lo. Sempre, Owen prometeu. E então olhou para Theo. Cuide dos dois. Entendido? Meu irmão respondeu. Entramos no carro, eu no banco de trás com Jasper, enquanto Theo dirigia. Enquanto começávamos a nos afastar, olhei pela janela traseira e vi Owen parado ali. Nos observando ir, uma mão levantada em um adeus silencioso. Boa sorte, irmão. Ouvi-o sussurrar, embora fosse impossível através do vidro e da distância. E então viramos a esquina e ele desapareceu de vista. O que é o poder e a adrenalina de comandar um império comparado ao amor verdadeiro? Certo? Acho que nosso protagonista entendeu isso muito bem. Capítulo 8. Nova vida e ajuste. Estamos seguros aqui. 5 meses se passaram desde aquela noite no armazém. 5 meses desde que fugimos da cidade e de tudo que conhecíamos. E às vezes ainda era difícil acreditar que isso era real. Que eu estava realmente aqui em Montana, vivendo em uma pequena casa no meio do campo, com montanhas azuis se estendendo no horizonte e um silêncio tão profundo que às vezes assustava alguém acostumado ao barulho constante da cidade. A casa não era nada comparada à mansão que deixamos para trás, mas era perfeita de uma forma que o luxo nunca poderia ser. Era uma estrutura de madeira de 2 andares com uma varanda larga que envolvia toda a frente, janelas grandes que deixavam o sol da manhã invadir os cômodos e um jardim que eu estava lentamente transformando em algo bonito. Havia espaço para tudo que importava, para nada que não importasse, e uma sensação de paz que permeava cada canto. Eu estava no jardim naquela tarde de sábado, ajoelhada na terra úmida, enquanto plantava rosas que havia comprado no viveiro local, quando ouvi o som de madeira sendo martelada vindo dos fundos da propriedade. Olhei por cima do ombro e vi Jasper trabalhando no concerto da cerca que cercava nosso pequeno pedaço de paraíso. Vestindo jeans desbotados
e uma camiseta cinza que mostrava músculos que ele desenvolveu através de anos de treinamento para um mundo completamente diferente deste. Ainda era estranho vê-lo assim, tão casual e relaxado, e tão diferente do homem de terno impecável que se sentou ao meu lado no metrô há quase um ano. Mas era um tipo bom de estranho, o tipo que fazia meu coração apertar de amor toda vez que eu parava para realmente olhar o que havíamos construído. Do outro lado da casa, ouvi música tocando suavemente, provavelmente vindo da garagem que Theo havia transformado em um escritório improvisado. Meu irmão estava trabalhando em um projeto freelance para uma empresa de tecnologia da Califórnia, fazendo todo o trabalho remotamente enquanto desfrutava da vida no campo que ele jurava odiar, mas que eu podia ver em seus olhos que estava começando a amar. Nós três nos ajustamos à nova vida de maneiras diferentes, cada um lidando com a mudança drástica em nosso próprio ritmo. Mas de alguma forma estava funcionando. Estava realmente funcionando. Mas nem tudo era fácil. Jasper, especialmente, lutava com coisas que pareciam simples e naturais para mim e para Theo. Aprender a viver sem guardas, sem paranoia constante, sem esperar que cada sombra escondesse um inimigo, era um processo lento e doloroso que eu via acontecer em pequenos momentos ao longo dos dias. Naquela noite, depois do jantar que cozinhamos juntos na cozinha pequena, mas funcional, encontrei-o na sala de estar verificando as janelas pela terceira vez em uma hora. Ele tocou cada trinco, testou cada fechadura, olhou através das cortinas para o jardim escuro lá fora, com uma atenção em seus ombros que não deveria estar lá. Jasper, minha voz o fez se virar, e eu vi o momento em que ele percebeu o que estava fazendo, como estava deixando velhos hábitos ditarem novas ações. Você não precisa verificar as janelas a cada hora. Estamos seguros aqui. Hábito. Ele passou a mão pelo cabelo, um gesto de frustração consigo mesmo. Desculpe, sei que é excessivo. Aproximei-me dele, colocando minhas mãos em seu peito e sentindo seu coração bater rápido demais sob minhas palmas. Estamos seguros, Owen garantiu. Ninguém sabe onde estamos. Ninguém está procurando porque você está oficialmente morto. Você pode relaxar, eu sei. Ele cobriu minhas mãos com as suas, entrelaçando nossos dedos. Mas são 30 anos de instintos, dizendo para estar sempre alerta, sempre esperar o ataque. Leva tempo para desligar isso completamente. Eu sei. Fiquei na ponta dos pés e o beijei suavemente, sentindo a tensão começar a deixar seus músculos. E estou aqui, sempre, pelo tempo que for preciso. Vi algo suavizar em seus olhos verdes. Aquela vulnerabilidade que ele só mostrava para mim. Não sei o que fiz para te merecer. Você deixou um império inteiro para trás. Lembrei-o com um pequeno sorriso. Acho que isso conta. Ele riu baixinho, me puxando para um abraço que me envolveu completamente em seu calor e força. Melhor decisão que já tomei. 2 semanas depois, em uma manhã ensolarada de quarta-feira, nos casamos. Não foi nada como o casamento que Jasper teria tido com Suzy. Sem festa elaborada, ou centenas de convidados, ou luxo ostensivo. Éramos apenas nós três. O juiz de paz local, que era um senhor de 70 anos chamado Harold, e sua esposa, que serviu como segunda testemunha, porque a lei exigia. O tribunal era pequeno e cheirava levemente a mofo, com móveis que provavelmente tinham 50 anos e um carpete verde que já viu dias melhores. Mas quando fiquei na frente de Jasper, segurando suas mãos enquanto nos preparávamos para fazer os votos que mudariam oficialmente nossas vidas, nada disso importava. Jasper havia escrito seus próprios votos, e quando ele começou a ler do papel amassado que tirou do bolso, vi suas mãos tremendo levemente. Eve, você me salvou de uma vida que estava me matando por dentro. Lenta, mas inevitavelmente. Você me deu paz quando eu não sabia que a paz era possível. Você me deu uma razão para viver além de apenas sobreviver. Eu te amo mais do que sabia que era possível amar alguém. E passarei cada dia do resto da minha vida tentando ser digno do amor que você me dá. As lágrimas já estavam caindo quando chegou a minha vez. E eu nem tentei segurá-las, porque não havia vergonha em chorar de felicidade. Jasper, você arriscou tudo por mim. Deixou um império, poder, tudo o que conhecia e escolheu o amor. Me escolheu, nos escolheu. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. E prometo passar cada dia mostrando que você fez a escolha certa. Quando o juiz Harold nos declarou marido e mulher, quando Jasper me beijou com uma ternura que contrastava completamente com a reputação que ele havia deixado para trás,
Ouvi Theo fungando atrás de nós e soube, sem olhar, que meu irmão também estava chorando. Bem-vindo à família oficialmente, Theo disse depois, abraçando Jasper de uma forma que mostrava que quaisquer reservas que ele tivesse sobre o relacionamento haviam desaparecido completamente. Cuide da minha irmã. Com a minha vida, Jasper prometeu. E nós dois sabíamos que não era uma figura de linguagem. A vida após o casamento continuou com sua bela simplicidade. Jasper conseguiu um emprego em uma marcenaria local de um homem chamado Tom, que tinha 72 anos e procurava alguém para eventualmente assumir o negócio quando ele se aposentasse. No início, fiquei surpresa que Jasper soubesse trabalhar com madeira, mas ele explicou que aprendeu com seu avô quando criança, antes de seu mundo se tornar sobre violência e poder. Vê-lo chegar em casa todas as tardes com roupas cobertas de serragem e mãos manchadas de verniz, falando animadamente sobre uma mesa que estava construindo ou uma cadeira que havia consertado. Era uma alegria silenciosa que eu guardava em meu coração. Este era o homem que ele deveria ter sido o tempo todo, antes que o destino e as circunstâncias o transformassem em algo mais sombrio. Eu comecei a fazer trabalhos de restauração em casa, pequenos projetos para o museu local, que era minúsculo comparado ao Hartley, mas tinha algumas peças interessantes que precisavam de atenção. Também comecei a oferecer aulas de história da arte na biblioteca da cidade uma vez por semana, e fiquei surpresa com quantas pessoas apareceram, famintas por conhecimento em uma cidade pequena, onde o entretenimento cultural era escasso. Theo continuou seu trabalho remoto, mas também começou a fotografar as paisagens de Montana, descobrindo um talento artístico que não sabia que tinha. Ele falava em talvez fazer uma exposição eventualmente, mas eu via em seus olhos uma felicidade que não via desde antes de nossos pais morrerem. Estávamos felizes, simples e genuinamente felizes, de uma forma que nenhum de nós havia planejado, mas que todos nós merecíamos. A surpresa veio 3 meses após o casamento, quando ouvi uma batida na porta e a abri para encontrar Miera, minha melhor amiga da cidade antiga, parada na varanda com uma mala e um sorriso enorme. Ivy! Ela me puxou para um abraço tão apertado que mal consegui respirar. Senti tanto a sua falta. Miera, eu estava em choque completo. Como você me encontrou? Theo me deu o endereço, ela admitiu, ainda me abraçando. Ele disse que vocês já estavam estabelecidos o suficiente para receber visitas. Quando finalmente nos separamos e eu a trouxe para dentro, Jasper apareceu da cozinha, provavelmente alertado pelo barulho. Miera parou no meio da sala, os olhos arregalados enquanto olhava para meu marido. Ivy, você não me disse que ele era tão gato pessoalmente? Ou que ela sussurrou, mas não tão baixo quanto pensava, porque vi o canto da boca de Jasper se erguer em um quase sorriso. Mera, eu bati levemente em seu braço, sentindo meu rosto esquentar. Jasper se aproximou, estendendo a mão educadamente. Prazer. Ouvi muito sobre você. Sou Jasper. O prazer é todo meu, Mera disse, apertando a mão dele enquanto me lançava um olhar que claramente dizia: precisamos conversar depois. Obrigada por cuidar da minha melhor amiga. É o trabalho mais fácil que já tive. O que ele respondeu. E havia tanto amor em sua voz que vi Miera derreter um pouco. Naquela noite, depois que Miera foi dormir no quarto de hóspedes, e Theo se retirou para sua garagem. Jasper e eu sentamos no deck dos fundos, olhando para as estrelas que brilhavam mais intensamente aqui do que jamais brilharam na cidade. O ar estava frio o suficiente para precisar de cobertores, e eu estava aninhada ao seu lado, minha cabeça apoiada no ombro que havia sido meu travesseiro acidental tantos meses atrás. Você sente falta? Perguntei suavemente, quebrando o silêncio confortável. Do poder, do controle, de ser o chefe. Não, a resposta veio rápida e certa. Sinto alívio. Pela primeira vez em 30 anos, durmo sem medo de acordar morto, sem planejar. 3 passos à frente de possíveis traições, sem sangue nas mãos. E você está feliz aqui comigo. Eu precisava ouvir, mesmo sabendo a resposta. Ele me puxou para mais perto, beijando o topo da minha cabeça. Mais feliz do que imaginei ser possível. Você me deu uma vida que vale a pena viver, Ivy. Não apenas sobreviver, mas viver de verdade. Ele fez uma pausa. E você se arrepende de se apaixonar por mim, apesar de todo o perigo e loucura? Nunca, respondi com convicção absoluta. Mesmo com todo o medo, toda a violência, toda a insanidade, valeu a pena cada segundo porque me trouxe aqui. Trouxe você,
nos trouxe. Eu te amo, Ivy Hale. O sobrenome dele era meu agora também. E toda vez que eu ouvia, soava como música. Eu te amo. Jasper Hale. Sorri contra seu peito, meu ex-chefe da máfia favorito. Senti a risada vibrar através dele. Sou seu único ex-chefe da máfia. Exatamente. É por isso que você é meu favorito. Ele me puxou para um beijo sob as estrelas. E ali, no meio do nada em Montana, com montanhas por toda parte e a paz finalmente alcançada, eu sabia que havíamos vencido. Contra todas as probabilidades, contra todas as razões para falhar, nós havíamos vencido. E esta vida simples e bonita, valia mais do que qualquer império. Capítulo 9. Ameaça final e paz permanente. Você precisa entender. 1 ano e meio se passou desde a noite da fuga. 18 meses de paz construídos sobre fundações de escolhas difíceis e um amor que provou ser mais forte do que qualquer império. E agora, com minha barriga de 8 meses de gravidez, tornando cada movimento um exercício de coordenação cuidadosa, eu estava no jardim tentando plantar mais flores enquanto Jasper me observava da varanda com aquela expressão entre divertido e preocupado que se tornou constante nas últimas semanas. Ivy, você está grávida de 8 meses. Deixe-me plantar as flores. Sua voz veio carregada de uma preocupação gentil que contrastava completamente com o homem perigoso que ele fora. Não sou inválida, protestei, embora estivesse claramente lutando para me abaixar sem perder o equilíbrio. São apenas flores. Ele já estava descendo os degraus da varanda, indo em minha direção com passos determinados. Você está carregando nosso filho. Isso te dá um passe livre para descansar, enquanto eu faço o trabalho pesado. Trabalho pesado? Eu ri, aceitando sua mão para me ajudar a levantar. São petúnias, Jasper, não pedras gigantes. Mesmo assim, ele me guiou gentilmente para a cadeira de balanço na varanda, aquela que compramos especificamente para que eu pudesse sentar e observar o jardim crescer. Você descansa. Eu planto. Combinado. Eu ia argumentar mais. Realmente ia. Mas a verdade é que minhas costas estavam doendo e sentar parecia uma ideia maravilhosa. Combinado. Mas você está me mimando demais. Impossível. Ele beijou minha testa antes de voltar para o jardim, pegando a pá e começando a trabalhar nas flores com uma delicadeza surpreendente para mãos que seguraram armas por tanto tempo. Observá-lo ali de jeans e camiseta velha, completamente focado em plantar flores para me fazer feliz, o fez meu coração transbordar com um amor tão grande que às vezes me assustava. Este homem havia literalmente deixado tudo para trás por mim e agora estava construindo uma família comigo em um lugar onde ninguém sabia quem ele fora, onde ele podia ser apenas Jasper, marido e futuro pai. Foi naquela tarde, quando o sol estava começando a descer no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa, que ouvimos o som de um carro subindo a estrada de terra que levava à nossa casa. Jasper se tensionou imediatamente, aqueles velhos instintos retornando em um piscar de olhos, e vi sua mão se mover automaticamente para onde uma arma costumava estar antes de se forçar a relaxar. Provavelmente o Tom trazendo aquela madeira que encomendei, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Mas nós dois sabíamos que ele estava mentindo para acalmar seus próprios nervos. Mas quando o carro parou em frente à casa e a porta se abriu, não foi Tom quem saiu. Foi Owen. Vi o choque cruzar o rosto de Jasper, seguido por uma alegria pura que eu raramente via nele. Ele estava correndo antes mesmo de pensar, pulando da varanda em 2 saltos e puxando seu amigo de infância para um abraço tão apertado que temi que um deles não conseguisse respirar. Owen. A voz de Jasper estava rouca de emoção. O que você está fazendo aqui? Pensei que tínhamos concordado em não ter contato. Eu sei, eu sei. Owen se afastou, enxugando algo que poderiam ser lágrimas de seus próprios olhos. Mas eu senti muita falta de você, irmão. E havia algo que eu precisava te dizer pessoalmente. Foi então que Owen olhou para a varanda e me viu com minha barriga enorme, impossível de esconder. Seus olhos se arregalaram comicamente. Chefe, ela está... Você vai ser pai. Jasper voltou para a varanda, me ajudando a levantar cuidadosamente antes de me aproximar dele, sua mão repousando protetoramente sobre minha barriga. Sim, 8 meses. É um menino. Um menino, Owen repetiu. E havia tanto espanto e felicidade em sua voz que fez lágrimas arderem em meus olhos. Parabéns a vocês dois. Owen,
eu disse suavemente, puxando sua atenção. Vamos chamá-lo de Owen, em sua homenagem. Silêncio absoluto. Owen ficou completamente imóvel, de boca aberta, processando as palavras como se não pudesse acreditar no que ouviu. Quando finalmente conseguiu falar, sua voz saiu embargada. Vocês vão chamá-lo de Owen? Você salvou nossas vidas, Jasper disse. Havia tanto peso naquelas palavras. Você tornou possível para nós termos esta vida, esta família. É o mínimo que podemos fazer. As lágrimas de Owen caíram livremente agora, sem vergonha ou tentativa de escondê-las. Eu não sei o que dizer. Obrigado. Muito obrigado. Sentamos no deck, nós três, com chá gelado e biscoitos que eu havia feito mais cedo, e Owen nos atualizou sobre tudo o que deixamos para trás. A paz havia se estabelecido, ele disse, mais estável do que qualquer um esperava. Cross havia aceitado os termos. As outras famílias se acalmaram, e o território foi dividido de uma forma que todos consideraram justa. E ninguém está me procurando? Jasper perguntou, a tensão ainda presente em seus ombros, apesar da atmosfera relaxada. Não, você está oficialmente morto. Owen tomou um gole de chá. A história que circula é que você morreu no tiroteio do armazém, que eu assumi relutantemente, mas com competência, e que a paz foi restaurada. Algumas pessoas suspeitam que pode ter sido diferente, mas sem provas, são apenas rumores. E a Suzy? Não pude deixar de perguntar. Casou-se com o filho de batalha 6 meses depois. Nova aliança, novo poder. Owen deu de ombros. Ela conseguiu o que queria no final. Só não com Jasper. Conversamos até o sol se pôr completamente e as estrelas começarem a aparecer, falando sobre tudo e nada. Reconectando amizades que a distância e o tempo forçaram a ficar adormecidas, mas nunca mortas. Mas, eventualmente, Owen ficou sério, e eu soube que havíamos chegado à verdadeira razão da visita. Chefe, há algo que você precisa saber. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. Battaglia está desconfiado. Ele tem um investigador que acha que você pode estar vivo. Nenhuma prova, apenas suspeitas, mas ele está procurando. O ar ficou pesado. Jasper se tensionou ao meu lado, e eu instintivamente coloquei minha mão sobre a dele. Ele tem certeza? Não, mas ele está procurando. Owen olhou entre nós dois. Vim avisá-los pessoalmente porque se ele encontrar algo concreto, pode ser um problema. O que você vai fazer? Perguntei, o medo começando a apertar meu peito. Eu vou lidar com isso, Owen disse com uma determinação que me lembrou por que Jasper confiava nele completamente. Vou conversar com Battaglia, explicar que mesmo que Jasper estivesse vivo, ele deixou tudo para trás. Ele não é uma ameaça para ninguém. Oferecerei mais território, se necessário, para comprar seu silêncio. E se ele não aceitar? Jasper estava no modo chefe agora, calculando possibilidades e riscos. Então eu farei o que você faria, protegê-los, Owen respondeu simplesmente. Você é meu irmão, chefe, e não vou deixar nada acontecer com você ou sua família. Owen partiu no dia seguinte, após um café da manhã, onde Theo finalmente apareceu e abraçou o homem que ajudou a salvar nossas vidas. Observamos o carro desaparecer pela estrada de terra e Jasper me puxou para perto. Achei sua mão repousando na barriga onde nosso filho estava crescendo. Você acha que vai ficar tudo bem? Sussurrei contra seu peito. Owen nunca me decepcionou. Ele não vai começar agora. Havia confiança absoluta em sua voz, e Jasper estava certo. Uma semana depois, recebemos uma mensagem curta através de um e-mail criptografado que apenas nós sabíamos como acessar. Resolvido. Battaglia não está mais procurando. Paz garantida, mas sem contato pelos próximos anos. Segurança total. Owen. Jasper leu a mensagem 3 vezes antes de apagá-la. E eu vi o alívio tomá-lo como uma onda. Acabou, de verdade desta vez. Acabou, repeti. E finalmente eu acreditei completamente. 3 anos depois, o som de risadas de criança enchia o jardim, enquanto eu observava da varanda, com uma mão apoiada na barriga que estava crescendo novamente. Desta vez com nossa filha, que nasceria em 4 meses. Owen, nosso filho de 3 anos com olhos verdes iguais aos do pai e cabelos escuros como os meus. Estava correndo pelo jardim, perseguindo uma borboleta azul que dançava no ar da tarde. Papai, olha, borboleta. Sua voz aguda estava cheia de admiração. Jasper estava correndo atrás do pequeno Owen,
rindo de uma forma livre e genuína que eu nunca me cansava de ouvir. Cuidado, não pise nas flores da mamãe. Theo estava sentado ao meu lado, um sorriso orgulhoso no rosto enquanto observava seu sobrinho brincar. Quem diria, hein? Ex-restauradora de arte que dormiu no ombro errado e ganhou uma vida inteira. Ombro certo, corrigi com um sorriso. O melhor erro da minha vida. E olha o ex-chefe da máfia virando um homem de família no campo. Theo balançou a cabeça, ainda impressionado. Se alguém me contasse essa história há 4 anos, eu diria que estava louco. Às vezes ainda acho que estou sonhando, admiti. Estou observando Jasper pegar o pequeno Owen, ambos rindo enquanto a borboleta escapava. Que tudo isso é bom demais para ser real. Mas é real. Vocês mereceram. Vocês dois mereceram. Theo apertou minha mão. Depois de tudo que passaram, esta paz é mais do que merecida. Naquela noite, depois que o pequeno Owen foi para a cama com uma história sobre dragões gentis e princesas corajosas, Jasper e eu sentamos no deck como fazíamos quase todas as noites. Ele me puxou para seu colo com cuidado, passa acomodando a barriga crescente entre nós, e ficamos ali em silêncio confortável, olhando para as estrelas. Você se arrepende? Perguntei, embora já soubesse a resposta. De ter partido, de ter deixado tudo para trás? Nunca. Nem por um único segundo. Ele beijou meu cabelo. Aquele dia no metrô, quando você dormiu no meu ombro, foi o dia em que minha vida realmente começou. Tudo antes disso era apenas existência vazia. E a minha mudou completamente para melhor. Inclinei a cabeça em seu ombro, quase naquele mesmo ombro onde tudo começou. Nós vencemos, Jasper, contra tudo e todos, e agora temos paz. Temos amor. Temos família. Tudo o que eu sempre quis, mas nunca pensei que poderia ter. Suas mãos repousaram em minha barriga, sentindo nossa filha se mover. E agora eu tenho mais do que sonhei ser possível. Para sempre, prometi, virando-me para beijá-lo suavemente. Para sempre, ele concordou contra meus lábios. E ali, sob as estrelas de Montana, hoje com nosso filho dormindo dentro de casa e nossa filha crescendo dentro de mim, com Theo rindo de algo em seu computador na garagem, eu sabia que havíamos alcançado o impossível. Ela dormiu no ombro errado, ou talvez no ombro absolutamente certo, dependendo de como você olhava. Ele era o chefe, temido e poderoso, capaz de controlar impérios com um olhar. Ela era comum, gentil, inocente, vivendo uma vida simples, restaurando arte antiga. Mas juntos eles eram paz. E ele trocou o império inteiro por ela, porque alguns amores valem mais do que qualquer território, mais do que qualquer poder. E algumas guerras valem a pena lutar, mesmo que seja para se afastar delas completamente. Jasper e Eve Hale, ex-chefe e restauradora de arte, vivendo em paz. Criando uma família, construindo um futuro que ninguém acreditava ser possível. Agora, eu preparei algumas curiosidades muito interessantes para você. Então, se você gosta de fatos divertidos e segredos escondidos, vai adorar o que vou contar. A história tem 4 vilões principais. Caleb, o ex-abusivo. Bianca, a ex-amante ciumenta. Nathan, o irmão vingativo. E Victor, o grande rival. Então, você pode ver o quanto nossos pombinhos sofreram antes de poderem ficar juntos. Este próximo fato curioso, duvido que você tenha notado. Mara nunca soube o sobrenome completo de Adrienne até se tornar Mira Wolf. Leah foi a única personagem que ameaçou matar Adrienne e viveu para contar a história. A primeira vez que Adrienne diz "eu te amo" é em público, não em particular. Adrienne nunca tira a vida de ninguém diretamente nesta história, mas não posso revelar nada sobre as outras. O sexo do bebê é revelado no capítulo 9, mas o nome da menina nunca é revelado na história. Quem sabe, talvez você descubra no futuro. Mira foge com medo do mundo perigoso, mas se torna a rainha desse mundo. A história tem um flashback completo. E você percebe como este foi um amor tão intenso quanto repentino. A resposta de Mira para Caleb no final espelha como ela superou completamente o trauma e está pronta para uma nova vida sem aventuras. Mas será que ela conseguirá alcançar isso? E para assistir a outra história imperdível, clique no vídeo que aparece agora na sua tela e confira.